Bom dia a todos. Já sei que o tempo não está a ajudar muito e há muito trânsito, mas obviamente temos que respeitar minimamente os nossos horários e, portanto, as pessoas vão chegando. O nosso muito obrigado por terem aceito o convite para assistirem à 23ª Conferência da Executivo da Agest. É um enorme prazer contar com a vossa presença aqui e aí, onde quer que esteja a assistir a esta conferência. Um agradecimento ainda a todos os patrocinadores e parceiros que quiseram juntar-se a esta iniciativa e a este evento, pois era impossível levar a cabo sem a sua colaboração. A eles e aos seus representantes, o nosso muito obrigado. Um agradecimento também aos oradores convidados pelo interesse e disponibilidade em participarem. Uma última nota de agradecimento aos colaboradores do Multipublicações Media Group que estiveram envolvidos na organização deste evento. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos à 23ª Conferência da Executivo da Agest. Começa a ser difícil descrever os tempos em que vivemos. Pandemia, guerra, inflação de 2 dígitos, com a alimentação quase a chegar a 20%, taxas de juros sucessivamente a crescer, quebras na cadeia de abastecimento, falta de diversas matérias-primas, custos de energia galopantes e a crise energética, escassez de pessoas, problemas na saúde, um país a envelhecer a um ritmo assustador, enfim. Mas também há sinais positivos, com uma grande alavancagem vinda do turismo e diversos investimentos estrangeiros no nosso país e com taxas de desemprego com valores relativamente baixos, entre outros. Mas continuamos a crescer. E, acima de tudo, com uma vontade férrea por parte das empresas de continuar a trilhar um caminho de sucesso e crescimento. E o país já nos habituou que é capaz de ultrapassar grandes adversidades e dificuldades. E ao invés de cada um procurar estratégias de sobrevivência individuais, o sucesso na superação desta crise só pode ser coletivo. E assim, é mesmo necessário um call to action. É necessário dar gritos de alerta. É necessário avançarmos. Não nos deixarmos levar pelo adormecimento, pela apatia, nem pelo medo, nem baixar os braços. É preciso coragem, é preciso arrojo, é preciso levar o país para a frente. Mas também não é menos verdade que é necessário dar às empresas e instituições os instrumentos necessários para que estas possam trabalhar. Pois é às empresas que cabe o papel fundamental de apontar o rumo que devemos seguir. Volto a salientar e a reiterar. Queremos um país que cresça mais e mais depressa, mais competitivo, com maiores índices de produtividade, com maior criação de riqueza, pois só assim se conseguem pagar melhores salários para que todos possamos viver melhor. E sim, precisamos mesmo de um call to action para enfrentar os desafios que temos pela frente. Este é o tema que trazemos a esta 23ª Conferência da Executivo da Agest. E assim convidámos um conjunto de presidentes, CEOs, gestores, para ao longo da manhã partilharem as suas ideias, as suas visões, apontarem os caminhos, as prioridades, para enfrentarmos toda a multiplicidade de desafios que temos pela frente. Vamos então dar início a esta conferência. E assim, chamo ao palco o keynote speaker desta conferência, José Gonçalves, Presidente da Accenture Portugal, a quem mais uma vez muito agradeço o interesse e disponibilidade em participar e abrir esta conferência. José Gonçalves, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco uma vez mais. Está aqui. Tenho participado já há alguns anos nesta conferência. Parece-me sempre muito interessante, porque é uma conferência que traz vários pontos de vista, traz a confrontação de ideias, e penso que Portugal precisa muito disso, precisa de confrontar ideias de forma construtiva, encontrar soluções em conjunto, e, portanto, bem-ajas, Ricardo, por promover este tipo de eventos. Quando o Ricardo me desafiou, enfim, eu tenho trazido aqui temas que nos parecem sempre relevantes, e pareceu-me, hoje, nos dias que correm, o que é que pode ser mais interessante falar? E acabei por uma solução que é combinar 2 temas que nos parece que hoje em dia estão altamente relacionados. A primeira é ter organizações ágeis. E eu vou tentar explicar porque é que eu considero que, neste momento, para o sucesso dos negócios, é fundamental termos organizações ágeis. E o segundo é que as organizações têm como objetivo criar valor. Mas hoje, aquilo que se considera entregar valor é uma coisa muito mais holística e abrangente do que apenas entregar valor, remunerar o acionista. Também é importante, mas está longe de ser o único fator que deve reger uma empresa. E não é só porque é algo que é bem fazer.
Eu vou tentar explicar. É algo que, se não se fizer, as empresas não vão ter sucesso. E é essa magia que, quando acontece, quando se junta a necessidade de fazer bem com a vontade de fazer bem, realmente as empresas dão uma transformação brutal e isso dá um passo em frente. E, portanto, eu vou tentar cobrir estes 2 pontos, tentando fazer aqui um pequeno ponto entre ambos. Enfim, este slide é um slide que se utiliza em vários fóruns. Vivemos num mundo VUCA, um mundo que é altamente, que nós chamamos volátil, incerto, complexo. Enfim, a disrupção tecnológica e digital vai transformar completamente a forma como o mundo trabalha. Os clientes hoje têm uma expectativa muito maior sobre as empresas, mudam muito mais rapidamente aquilo que esperam. É muito complicado fazer previsões, porque as coisas mudam abruptamente e, em boa verdade, a tecnologia está presente em tudo o que fazemos, o que acelera muito as transformações. E, portanto, nós já sabíamos que vivemos num mundo diferente. Os últimos tempos, infelizmente, aceleraram ainda mais este tipo de problemática. Quer dizer, temas como tudo tem a ver com a pandemia, que afetou, obviamente, a capacidade de ter as matérias-primas necessárias, afetou a capacidade de logística e de cadeias de abastecimento, que teve, obviamente, um impacto muito grande na disrupção da cadeia logística e no impacto dos preços. Também o facto de haver uma guerra, que obviamente implicou uma crise energética que afetou muito, para além do fator que eu vos falei, afetou e muito a inflação. A inflação, portanto, estou a falar um bocado do lado da oferta, do lado da procura. A inflação criou uma pressão brutal nas pessoas, que hoje têm muito mais dificuldades em ter conseguir dar conta do cabaz de compras normal, porque perderam efetivamente dinheiro em termos reais. E antecipa-se, sinceramente, depois daqui podemos discutir quanto mais ou menos ela vai ser, antecipa-se que, em termos de PIB e de crescimento económico, poderá haver aquilo que é uma estagflação, né? Portanto, o pior dos 2 mundos, a economia a crescer e a inflação a subir. E, portanto, se já havia um mundo VUCA pelas características que nós conhecíamos, eu acho que neste momento estamos quase para debater a tempestade perfeita pela frente. E, por isso, para nós é muito importante reconhecer que neste mundo já não mais é possível trabalhar num paradigma em que tenhamos grandes planos estratégicos a longo prazo e o vamos executar. É óbvio que as empresas precisam de um propósito, é óbvio que as empresas precisam de ter visão estratégica, mas o fundamental para o sucesso é ir percebendo o que vai acontecer em cada momento, sem perder o propósito, sem perder as grandes linhas orientadoras que caracterizam e que diferenciam uma empresa, mas ajustar em função deste dinamismo. E é aí que é importante, é fundamental ter uma empresa ágil, que responda rapidamente às necessidades. Enfim, para aqueles que têm mais curiosidade sobre o tema da agilidade, o Agile nasceu no mundo do software, nasceu no mundo das empresas livres digitais, em que adotaram metodologias em que rapidamente conseguiram desenvolver novos produtos, novos serviços, com equipas multidisciplinares, com metodologias de trabalho diferentes, que permitiam entregar resultados mais depressa e perceber melhor o feedback dos clientes sobre o que estavam a lançar e poder afinar. A magia do Agile é que este conceito é completamente extrapolável para a forma como gerimos organizações. Portanto, não é um tema apenas e só de tecnologia. By the way, a tecnologia está presente em tudo o que nós fazemos nos dias que correm. Costuma-se dizer que nós dizemos na Accenture que every business is a digital business, no sentido em que todos os negócios hoje não vivem sem componente tecnológica, portanto ela está lá. Mas o conceito é o mesmo, não é? É esta capacidade de rapidamente entender os desafios e atuar. E se há 2 palavras, enfim, há muito buzzwords, há muita confusão no mercado, mas nós temos uma convicção, como Accenture, que eu vou partilhar convosco sobre o que é uma organização ágil. Logo um disclaimer, é muito fácil de explicar, é muito difícil de implementar, ok? Mas dito isto, se tiverem que tocar 2 coisas fundamentais sobre o que é uma organização ágil, e só 2, e se levarem daqui esta memória, já é, para mim, uma coisa que me deixa satisfeito, é, primeiro, a capacidade de sentir oportunidades ou ameaças de destruição de valor. Isso é preciso ter realmente
essa capacidade montada, o observatório do que está acontecendo no mercado, junto dos clientes, junto da concorrência, a evolução económica e ser mais rápido a identificar, a sentir aquilo, rapidly sense, que eu gosto da expressão inglesa, e aqui posso falar como entender, sentir, identificar. Essa é a primeira característica que diferencia as empresas ágeis. E depois, muito rapidamente, conseguir assemblar, montar equipas que enderecem essa oportunidade ou ameaça de criação de valor para, efetivamente, que a empresa responda rapidamente aos estímulos que sentiu que podem ser uma ameaça ou uma oportunidade para a sua ambição como empresa. Portanto, isto afeta todas as vertentes da organização, mas se tiver que vos pedir que memorizem o que é uma organização ágil, tem que ter estas duas capacidades bem desenvolvidas. Este slide é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma que se consiga entender. Entendo um pouco mais em detalhe. Nós fizemos um estudo na Accenture sobre o que é que, não sei exatamente, o que é que caracteriza uma organização ágil. E a primeira conclusão que nós temos, que é uma convicção, que é discutível, portanto é uma convicção, é que uma organização ágil não é uma organização que trabalha completamente tudo numa lógica ágil. Não, é uma organização que combina o melhor dos dois mundos. Combina uma fundação estável, que em boa verdade é o North Star de uma companhia, o seu propósito, a sua visão estratégica, a forma como gera o talento, a forma como gera a performance das pessoas, os processos de governance e de gestão de uma companhia. Isso são coisas que devem dar estabilidade fundacional à organização. Cria a base para que haja, as pessoas percebam o seu lugar e percebam como é que a organização se comporta. Mas depois, em simultâneo, em função das tais, do sentir as questões que efetivamente podem ameaçar ou podem ser oportunidades, rapidamente assemblar, criar, agrupar equipas multidisciplinares que enderecem um tema e que consigam uma resposta muito rápida para capturar valor ou evitar a destruição de valor. E é este balanço, que sejamos claros, é muito difícil de estabelecer, mas é fundamental para o sucesso. Onde é que acaba a parte estável, fundacional? Onde é que começa a parte de lançamento de equipas que vão, em função dos temas que foram identificados, atacar temas concretos? É essa arte também que faz a diferença das empresas. O nosso estudo indica que é interessante que isto foi feito para aí há 2 anos, portanto pode ter evoluído. Se reparem, uma empresa que é apenas muito fundacional, muito estável, mas não consegue depois identificar temas concretos e atuar em conformidade, é uma empresa estável, mas sinceramente não vai conseguir ter diferença no mercado. Portanto, a prazo, o seu sucesso não será fantástico. Uma empresa, por outro lado, quase que ignora a componente efetivamente estável, porque acha que pode viver quase como um nativo digital de 10 pessoas de uma startup. Essas empresas podem, claramente, mas grandes empresas que estamos aqui a representar não podem ter esse tipo de dinamismo. E têm só uma componente de lançamento de equipas que vão atacar vários problemas, a dada altura torna-se caótica. Completamente caótica e inconsistente. E esta capacidade de balancear o que deve ser fundacional e o que deve ser a capacidade de identificar as iniciativas das equipas que faz a diferença. Se repararem, estas empresas estão em risco, porque nem fazem uma coisa, nem fazem outra. As empresas puramente lançamento de iniciativas específicas para um tema, sem uma fundação, tornam-se caóticas. Estas arrastam-se até o dia que desaparecerão. As que fazem efetivamente a diferença são realmente ágeis, são as que combinam. E não há one size fits all. Não há. Isto depende de cada organização, depende do que é estável, do que é que se tem que agir. Há uns 2 anos atrás, apenas 11% a nível global no universo, 3.000 empresas que responderam ao nosso survey, eram capazes de entregar, de se demonstrar como uma empresa efetivamente ágil. A parte bonita, eu não trago aqui esse slide para não me alargar, até porque é falar do outro tema do valor de 360 graus, que, como eu falei, está relacionado e quero também falar sobre isso. O estudo demonstrava que, em termos de autoavaliação, nós perguntámos um conjunto de características do que é a empresa atualmente, tem muito a ver com perceber o quanto tinha de fundacional e o quanto tinha de reação ágil. E depois perguntámos 2 coisas. Self-evaluation. A vossa performance financeira, qual é que é? Primeiro,
2, fomos avaliar o EBITDA das empresas em causa. Aquelas que eram classificadas como empresas efetivamente ágeis, claramente destacavam-se em termos de resultados. Nós temos este estudo disponível, depois se tiver interesse, Ricardo tem disponibilizo para partilhar. Muito interessante. Também trazer, já agora aqui do lado esquerdo, isto nasceu efetivamente do mundo do desenvolvimento de software. Há duas palavras-chave. Já agora, em termos do New Ways of Work, novas formas de trabalhar, se há duas palavras-chave que eu acho que devem decorar, é iterativo e incremental. Não é? Nós temos um paradigma muito de temos um problema, desenhamos, implementamos, engenharia, construção, chegou ao fim, espera lá, isto não era bem o que era necessário. Portanto, se calhar não foi bem a melhor solução. Este paradigma é um paradigma, eu gosto muito deste desenho, enfim, obviamente como todos os cartoons, exageram, mas em que se demonstra que não vamos estar à espera de fazer todos os passos by the book para ter uma solução, que depois muitas vezes vem-se a ver que os clientes internos ou externos não se reconhecem que é a melhor solução. Vamos ter uma parte iterativa que é preciso algo que nos proteja do frio ou da chuva. Vamos entregando, sabendo nós qual é a visão final, valor gradual que já tem valor per si. E isto, o time to value, obviamente, que ajuda. Segundo, eu vou tendo feedback da utilização destas soluções e vou tendo a capacidade de melhorar. Quando chego ao fim, vou ter um castelo muito mais giro que esta torre de Pisa, que obviamente tem risco de cair. Não é? Portanto, esta lógica de trazer as práticas de software para a forma como resolvemos problemas de negócio, que, by the way, tipicamente, têm componentes tecnológicas imbuídas, porque hoje em dia vivemos num mundo tecnológico, fazem a diferença em termos de time to value e, no final, ter soluções muito mais adequadas. Portanto, em síntese, o Agile é complexo, é preciso balancear a parte fundacional da parte de lançamento de equipas pluridisciplinares para atacar problemas concretos de criação de valor ou de evitar destruir valor. Não é fácil, é preciso descobrir qual é que é este equilíbrio. A verdade é que aquelas que não conseguirem fazer bem ou se tornam caóticas, ou se arrastam, ou completamente ingeríveis. Aquelas que lá chegam, está demonstrado, isto não é wishful thinking, está demonstrado com dados que têm uma performance superior. Para o fazer, mobilizo este tipo de equipas com esta lógica de desenvolvimento de formas de trabalho que nasceu no mundo do software, mas que, em boa verdade, é aplicável a tudo. Portanto, primeira conclusão. As empresas no mundo em que vivem têm que ser efetivamente ágeis. Podemos definir planos estratégicos a 5 anos, podemos fazê-lo. Há uma coisa que vos posso garantir. Ao fim de 2, está completamente desatualizado. Não quer dizer que não haja necessidade de definir guidelines. Com certeza que sim. Mas a chave do sucesso para criar valor para as organizações é termos organizações efetivamente ágeis. O meu call to action, e vou ser muito franco convosco, sempre que tenho este tipo de sessões, vejo algum ceticismo na sala. Vejo, isto é ok, isto é uma moda e tal. Faça um step back. Se isto está estudado, se os dados indicam que a performance se destaca, não é apenas uma convicção, é baseado em dados. E se as organizações estão a conseguir esses resultados, porque é que nós devemos, pelo menos, não tentar aprofundar este tema e ver como fazê-lo? E não apenas dizer, ok, isto é uma moda como outra qualquer e já está. Não é, e neste mundo que nós vivemos precisamos de organizações ágeis. Primeiro ponto, que eu acho que não pode ser mais pertinente no mundo em que nós vivemos, altamente volátil. Mas seguindo, para o passo seguinte isto permite criar valor. Só criar valor hoje não é apenas ter lucro e conseguir dar retorno ao acionista ou reinvestir uma parte do negócio. Também é. Não há negócios sãos sem essa componente. Mas é condição necessária, mas não é condição suficiente. E eu vou tentar demonstrar-vos que isto, mais uma vez, eu sei que é bonito de se dizer e pode parecer um bocadinho, não me levem a mal a palavra, um bocadinho bullshitado de consultar, ok, é bonito em PowerPoint, mas so what? Vocês vão ver que isso não é assim. Eu vou tentar explicar-vos o porquê. Lembram-se, né? Eu sou jovem ainda, mas cresci nos anos 90 e estudei no final dos anos 80, 90. E depois, a minha Bíblia, quando comecei a ter a responsabilidade de gestão, era o Economic Value e o Value Creation, Shareholder Value, etc., que continua a ser válido. Mas isso, basicamente, era o que focava os gestores.
Sejamos claros. Ora, hoje na Accenture, nós não acreditamos que isso seja o framework que deve orientar o gestor. Nós acreditamos que o framework que deve orientar uma organização para criar valor é uma organização holística que nós chamamos de valor 360 graus. E 360 graus, porquê? Porque envolve muito mais. Esta é a condição necessária, não é a condição suficiente. Temos que criar valor ao nível da experiência, ao nível da sustentabilidade, ao nível do talento, ao nível da inclusão e diversidade e outros temas que se possam aplicar em função da empresa, do seu negócio, na sua área de atividade. Eu vou ilustrar o que é que nós estamos a falar quando falamos disto e depois, no final, vou concluir por vos dizer porque é que isto é fundamental e não é, uma vez mais, algo bonito de se pôr no PowerPoint. Enfim, o mais básico. Obviamente, uma empresa para ser sã tem que ter um bom performance de vendas, tem que ter um custo competitivo, tem que libertar rentabilidade. Já falámos sobre isso e o Agile é fundamental para que isso aconteça no mundo em que nós vivemos. Mas há outra coisa muito importante, cada vez mais importante. As pessoas, hoje em dia, são um ativo escasso. Não há talento suficiente para tudo aquilo que nós temos que fazer. E se nós conseguirmos trabalhar e proporcionar uma experiência profissional altamente diferenciadora e atrativa, vamos ser capazes de ter connosco os melhores. Portanto, trabalhar o tema da experiência, em que a pessoa goste de vir trabalhar, sinta que tem as ferramentas disponíveis, sinta que tem métodos flexíveis de trabalho em casa, quando é necessário, no escritório ou nos clientes, quando é necessário, com ferramentas ao seu dispor, com líderes inspiradores, com uma gestão humana, isso faz a diferença para o talento. E nós temos que cuidar desta vertente. Esta vertente é também, ela própria, claramente, acrescentar valor. By the way, isto não é só um tema de talento interno. Hoje em dia, as organizações para ter sucesso têm que trabalhar em ecossistema. Têm que o fazer também na relação com uma workforce líquida, um conjunto de freelancers, que nós dizemos, ou mesmo com parceiros. As pessoas têm que querer trabalhar com a empresa e têm que se sentir bem naquilo que fazem, porque claramente a sua performance e o seu engagement com a empresa será altamente diferenciador. E repito, no final vou explicar porque é que isto é tão importante. Sustentabilidade. Enfim, parece que temos todos claros que temos uma obrigação, como geração, de deixar as condições para que o mundo possa ser melhor. O planeta possa continuar a ser um planeta onde há gosto de viver. As empresas têm que ser cidadãos corporativos também, no sentido em que têm que... Nós costumamos dizer na Accenture que nós think global, act local, não é? A Accenture é uma empresa em todos os continentes, fatura 60 bilhões de dólares, portanto, é um monstro. Mas tem a preocupação de contribuir para as comunidades onde está inserida. Isso faz parte de criar valor também. E, portanto, fazer o give back às pessoas que têm mais dificuldades num determinado país e precisam de apoio social é também criação de valor e vai ter impacto no sucesso do negócio, como eu vou tentar, no final, resumir. E o governance. Nós temos de ser muito exigentes com a transparência, com o compliance, com o walk the talk. Não pode haver coisas estranhas, pouco perceptíveis sobre as empresas. Dar o exemplo de como se gera uma empresa como um cidadão corporativo de bem é fundamental para que as empresas tenham também uma reputação, uma imagem e uma capacidade de atrair os melhores, fundamental. Portanto, claramente, esta é outra componente da criação de valor 360 graus. Talento, numa perspectiva diferente, não tanto numa ótica de que se sintam realizados e que gostem do que fazem, mas porque o mundo está em permanente mudança e nós temos a obrigação de investir no seu reskilling. Ninguém pode ficar para trás. Nós não temos talento suficiente e, portanto, precisamos realmente fazer o reskilling das pessoas para aquilo que tudo precisamos de fazer. E, by the way, como sociedade, não podemos permitir que as pessoas fiquem para trás. Portanto, é necessário investir a sério em capacitar o talento para ser mais efetivo neste mundo digital onde nós vivemos e tenha o devido reskilling. E não fiquemos à espera, por favor, do Estado e do Governo para resolver os problemas. As empresas são o foco de crescimento económico do país e são elas que, em primeiro lugar, têm que assumir a liderança. O Governo, se não chatear com regulação completamente desalinhada e se não atrapalhar, já está a fazer um bom trabalho. Para mim,
É essa aquela questão que eu acho que nós temos de ter em consideração. Não dá aqui ninguém do governo, pois não? Inclusão e diversidade. Ai, que buzzword tão bonita. Esses consultores são fantásticos. Sabem como é que eu chamo a inclusão e diversidade na Accenture? Performance e inovação. Não há, aliás, by the way, acho que estamos de acordo, performance e inovação são fatores fundamentais para se ter sucesso no mercado, não é? Cada vez mais é preciso termos experiências, produtos, serviços inovadores que façam a diferença face à concorrência, e a performance tem a ver com, se as pessoas derem o litro, derem tudo o que têm, obviamente que a empresa vai beneficiar com isso. Sem diversidade é possível ter inovação. Alguém acredita que numa sala de brainstorming sobre uma solução, sobre um produto, somos todos com o mesmo perfil de background, vai surgir uma coisa muito inovadora? Eu não conheço. O confronto de ideias, diferentes backgrounds, diferentes pontos de vista, é super enriquecedor. Nós precisamos, urgentemente, de diversificar o workforce. Não há one size fits all em termos de perfil. É essa riqueza da diversidade, que, by the way, é a diversidade do mundo. Eu costumo dizer que a diversidade é um facto, a inclusão é uma ação. A diversidade é um facto. Cabe-nos a nós, como organização, saber capturar esse valor dessa diversidade. Portanto, se não o fizermos, muito dificilmente conseguiremos ser uma empresa que pensa fora da caixa, que tem vários backgrounds e que inova. E a segunda é a performance. É a performance. Alguém acredita que uma pessoa que não se sente bem no mercado de trabalho tem que se esconder, que tem que, se calhar, não assumir a sua orientação sexual, ou não assumir, ou ter vergonha de falar sobre a sua religião, ou ter que esconder? Alguém pode ter uma alta performance com a preocupação de esconder coisas? Eu não conheço. Não conheço. Quando as pessoas sentem que entram num mundo em que podem ser elas próprias, em que não tem nada a esconder, as pessoas as respeitam, vão ter um drive, uma motivação, um sentido de pertença e um dar tudo, porque sentem que ela é a família profissional delas, que a respeita tal qual ela é. E isso faz a diferença. E nós temos na Accenture, na nossa jornada de diversidade, temos claramente exemplos como hoje as pessoas se sentem muito mais à vontade para falar, muito mais à vontade para pedir ajuda e não têm vergonha de ser quem elas são, porque, em boa verdade, não há nenhum modelo correto. Cada um é como é, e é essa riqueza que é útil para as empresas. Se as pessoas vierem sem medo de ser prejudicadas, as carreiras forem as mesmas, acho que é imbatível em termos de performance. Portanto, se calhar, em vez de inclusão e diversidade, deixo esta ideia da performance e inovação. E, finalmente, há sempre um outro fator mais específico de cada empresa. Estes são aqueles que achamos que aplica-se a todas as empresas. Já vos falei do tema da agilidade, parece-me fundamental, sobretudo nos dias de hoje. Enfim, o tema da cibersegurança e digitalização, que está na ordem do dia, em que temos que cuidar. Também pode haver outro tipo de fatores mais específicos, mas esta é o círculo mágico da criação de 360 Voa. Portanto, como veem, tem muito mais a ver com o fator económico. Tem a ver com ter as pessoas felizes, tem a ver com cuidarmos, demonstramos que cuidamos do planeta, das comunidades que estão ao nosso lado e que somos transparentes da forma como atuamos, tem a ver com não deixar ninguém para trás, tem a ver com garantir que as pessoas têm performance e inovação porque sentem que trabalham numa empresa realmente inclusiva e diversificada. E para acabar, eu isto aqui vou passar à frente. Basicamente, o slide anterior dizia que, basicamente, posso talvez recuar, o nosso relatório de contas, quem tiver curiosidade em ver, não é para fazer publicidade, por favor, é só para dar um exemplo de quanto vamos isto a sério. O nosso relatório de contas escreve todas aquelas vertentes, como é que nós atuamos. Não é só a parte económica. Todas aquelas vertentes estão lá explicadas. O quanto, para dar um exemplo, como tem melhorado a experiência dos empregados, dos colaboradores que medimos, quanto temos conseguido baixar as emissões de carbono, quanto temos ajudado as economias locais em termos sociais. O nosso governance é um governance de referência. Quanto investimos em reskilling de pessoas, damos emprego altamente qualificado e pegamos um salário muito acima da média dos países onde nos inserimos. Portanto, nós reportamos todos esses aspectos porque acreditamos que são fundamentais. É como nós nos medimos e, by the way, quando trabalhamos com clientes, tentamos, na nossa proposta de valor, sempre ajudá-los a ter uma melhor performance financeira, mas também a ser eles próprios
um negócio que acrescenta valor 360 graus. E para acabar, porque é que isto é fundamental? Quais são os 3 fatores, se tivermos elencar para uma empresa ter sucesso? Alguém quer arriscar? Não há respostas erradas, não é? Portanto, são 9 da manhã e as pessoas não estão com muita vontade. Há 3. Também é fácil. É óbvio, reparem, a arte de tentar explicar às pessoas uma visão e uma convicção é simplificar. Como é óbvio, as coisas depois são um bocadinho mais complexas. Mas há 3 coisas fundamentais para ter sucesso. Capital. Ninguém consegue crescer um negócio sem investidores e sem capital. Impossível. 2, talento. Sem pessoas, nada vai acontecer. E 3, muito importante, clientes. Obviamente, já agora, convém ter clientes, não é? E é isto que eu queria dizer aqui. Quando se junta 2 coisas que no passado era algo que era fazer bem, era um bom cidadão corporativo, mas em boa verdade, o que estava no foco era o valor económico, não é? Hoje em dia, se nós não criarmos valor 360 graus, sabe o que é que vai acontecer? É estes 3 fatores. Os miúdos de talento não querem trabalhar connosco. Há uns anos atrás, vínhamos da entrevista de recrutamento, nós recrutamos muita gente em Portugal, né? Somos 6 mil pessoas, recrutamos por ano centenas de pessoas, e eles perguntavam qual é a minha carreira, qual é o meu salário, qual não sei o quê. Hoje também perguntam isso, atenção, não é? Mas perguntam, qual é o propósito da empresa? Eu venho aqui fazer o quê? O que é que a Accenture vai mudar o mundo? Vai fazer algo que é bom para o planeta? Eu estou a contribuir para quê? E, portanto, as empresas que não demonstrarem que têm uma visão integrada de criação de valor vão perder talento. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Segundo, investidores. Hoje em dia, talvez o principal critério dos investidores decidirem para o capital, sabem qual é? As empresas são líderes em ESG. E, meus amigos, as empresas que não o fazem, lamento, vão ter cada vez mais dificuldades em aceder a capital. E terceiro, os clientes hoje, porque eles próprios também querem ser um exemplo de uma organização que efetivamente cria valor de 360 graus e é um cidadão responsável, quer trabalhar com os melhores. Como sabem, o contexto de net zero, o objetivo de net zero, implica que a empresa se transforma ela própria, mas se transforma em toda a cadeia de valor, com os parceiros, com os clientes, etc. Portanto, é um critério fundamental de escolha dos clientes. Portanto, isso para vocês verem o seguinte, obviamente que é coisa certa de se fazer, mas é coisa necessária para se ter sucesso nas alavancas fundamentais de um negócio. Ter o melhor talento, ter os melhores clientes e já agora ter capital para investir no crescimento da empresa. Muito obrigado. Obrigado, Zé Gonçalves, pela apresentação e por ter aberto aqui esta nossa conferência e deixar aqui uma série de dicas e de temas e de alertas para como as empresas se devem organizar e o que é que devem fazer para serem empresas de sucesso no futuro. E vamos então passar à nossa primeira mesa de debate, que tem como tema finanças, empresas e pessoas, como lidar com as taxas de juros e inflação, o estado das empresas e o financiamento da economia. E para debater estes temas temos como convidados Beatriz Rubio, CEO da Remax, por favor, João Duque, Dean do ISEG, que estou a ver que está acabado de chegar a correr a descer as escadas, e Luís Ribeiro, administrador do Novo Banco. Bem-vindos os três. Obrigada. Por favor. Vamos sentar já. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Ora, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem aceito este convite, este desafio, para estarem aqui nesta mesa redonda com este tema e aqui também com esta abertura, mas também com toda a conjuntura que temos. E desta vez, também em questão de igualdade, não sei, desta vez vou começar pelo Luís Ribeiro. Não vou começar Tudo bem. pelas senhoras. Ele é mais bonito que eu. Está para ser diferente. E, portanto, Luís,
vindo da banca e estando na banca, tem assim uma visão global sobre como é que as empresas estão. Ou seja, atendendo à situação atual que se vive hoje e a todo o enquadramento, as empresas hoje estão robustas, estão bem preparadas, estão capacitadas, estão realmente preparadas para enfrentar estes próximos tempos que se adivinham. Qual é a sua visão assim global de como é que as empresas se encontram hoje para estes próximos tempos que vamos ter? Bom dia a todos. Obrigado ao Ricardo pelo convite para estar aqui presente e o Novo Banco também a colaborar nesta iniciativa. Um call to action é sempre positivo, ainda mais no contexto em que estamos hoje. E o Zé Gonçalves acho que até o caracterizou bastante bem com a buzzword do VUCA, mas de facto hoje temos um mundo VUCA, mas já tínhamos também. Portanto, ainda respondendo diretamente à pergunta, eu acho que hoje as empresas estão melhor preparadas do que aquilo que estavam anteriormente. Naturalmente, e também uma verdade quase lá para Alice, umas estarão melhor preparadas do que outras, mas acho que foi feito um caminho muito significativo nos últimos anos e convém ter presente que, de facto, esta instabilidade que estamos hoje a falar e tem-se frisado muito o tema da inflação, que obviamente é um tema crescente, é um tema premente. O tema da taxa de juros já considero ser um pouco diferente, porque nós, de facto, tivemos uma evolução das taxas de juros, eu diria, muito acelerada, esse crescimento das taxas de juros, mas acho que um ambiente de taxas de juros de 2% é um ambiente de taxas de juros normal. Portanto, o que não era normal são as taxas de juros que tivemos de 2015 a 2022, com Euribors negativas. Aqui, o professor João Duque saberá isso melhor que eu, mas eu, quando andava na universidade, eu pensei que as taxas de juros negativas era só para nós aprendermos na teoria, não era para existirem na prática. Portanto, e de facto, é um contexto diferente. Mas eu penso que nós temos um tecido empresarial em Portugal, temos muito assento em PMEs, e as PMEs fizeram o seu caminho e uma evolução muitíssimo positiva e responderam muito bem aos desafios que têm vindo a enfrentar. O desafio da pandemia era um desafio diferente do que aquele que nós temos hoje, mas os desafios que temos hoje é a conjugação, quer da pandemia, quer agora da guerra, com uma disrupção muito grande. Eu diria que um dos principais impactos, e que se calhar mais estruturais e que fica para a frente, é o da disrupção das cadeias de distribuição e desta globalização. Eu diria que um dos grandes desafios que nós temos é viver com uma nova globalização. Não estou a dizer que não vamos deixar de ter globalização, mas este tema de estar a produzir um computador em Portugal e o parafuso estar a sair da China, provavelmente vai ter que mudar. Portanto, acho que temos empresas mais robustas, mas naturalmente tem que se preparar para um mundo que também mudou e um mundo que vai continuar a mudar. O tecido empresarial português é muito forte e tem-se sabido capturar, mas padece ainda de dificuldades que são reconhecidas. Desde logo, a capitalização das empresas em Portugal não é a maior e tem-se tentado, por diversas iniciativas, reforçar a capitalização das empresas. Eu diria que ainda é um caminho que temos que fazer, ainda não chegamos a um caminho de sucesso. Temos tido instrumentos de suporte às empresas e os empresários têm sabido aproveitar, mas há que continuar a apostar no fortalecimento das empresas portuguesas, em particular das PMEs, e ajudá-las a crescer também. Só para dar o último ponto. Neste momento, em Portugal, cerca de 20% das empresas representam mais de 50% das exportações. Nós somos uma economia pequena, uma economia aberta, naturalmente mais exposta a estas crises cíclicas. E nós temos que ajudar as nossas empresas a crescer. Na minha atividade do banco, tenho a oportunidade de visitar muitas empresas e tenho sido agradavelmente surpreendido pela qualidade das nossas empresas. Mas usando, se calhar, aqui, enfim, vamos entrar no Mundial de Futebol, uma expressão mais futebolística, acho que temos de trabalhar em largura e em profundidade, parece o Fernando Santos. Em largura porque temos poucas. Temos que ter mais empresas com essa capacidade. Em profundidade, porque têm que ter dimensão também para poder competir no mercado mais global. Portanto, estão mais robustas, mas há muitos desafios pela frente. Eu já lhe pergunto sobre as PMEs, sobre uma situação, e sobre isso, aliás, a sua intervenção inicial é interessante, porque sobre cadeias de distribuição já vamos falar a seguir, especificamente na mesa de debate a seguir. Mas já lhe faço depois outra questão por causa das PMEs e também realmente o tecido empresarial, o que é que vocês estão a fazer para o tecido empresarial, que realmente é PME. Mas já lá voltamos. Beatriz, agora sim, o mercado imobiliário tem sido, nos últimos tempos, tem tido um papel preponderante a nível de grandes investimentos e grande desenvolvimento em Portugal.
atendendo a toda esta conjuntura que se está a viver e aquela que já se percepciona, aliás, como o José Gonçalves estava a dizer, antecipa-se, Sim. e toda a gente anda a antecipar isso, porque parece realmente aquela história, toda a gente anda a falar, qualquer dia temos mesmo uma crise. O que é que se sente já com estas alterações nas taxas de juros, com esta questão da inflação? Bom, que se sente tudo. Pois, Tudo. acredito que se Ou sente seja, tudo, mas tu no mês mercado de- imobiliário sim. específico, Não, e no o mercado que é que já se imobiliario. sente? No mercado imobiliario. No mes de julio, nós estábamos a asistir a un mercado que nós chamamos, na nosa linguaxe, un mercado de vendedor. Ou seja, o propietario conseguía vender por el sociño e o prezo que el quería, porque había moito comprador. A partir do mes de julio, que comienza ya a haber esta inestabilidade a nivel de las tasas de juros e comienza a aumentar a inflación, o consumidor comienza a ter menos dinheiro no bolso, directamente. E entón ya pasamos a lo que se llama un mercado comprador, ou seja, un mercado onde o número de compradores diminui e o propietario ya non pode vender a súa casa. Por tanto, a primeira consecuencia disso é que ele vai ter que procurar a un agente inmobiliario que faça ese traballo e vai ter que deixar o prezo. Esa é unha boa Uma boa e uma má. unha boa noticia, non é? Dentro destas más noticias. Non é má, non é má, porque realmente os prezos estaban, ou seja, se vendía tudo e ao prezo que o propietario quería. E agora já non, agora já o propietario ten que facer, ou sea, nós temos que facer un bon estudo de mercado para dizer cuál é que o verdadeiro prezo dese inmóvel. Está ben? Agora, Quer dizer que também o mercado estava muito inflacionado, estava altamente inflacionado. sí, señor. E entón agora é que os preços van a voltar a estar ao seu prezo, digamos así. O inmóvel fica ao seu prezo. Agora, nem todos os preços van de ser. Aquela rúa, aquel bairro que non ten oferta, por tanto, non vai deixar, ou seja, vai continuar a ter prezos altos porque non há oferta. E aquí entra unos outros movimentos, vamos a llamar así, que, como sempre, há pouco produto en un mercado. Precisamos de máis produto, precisamos de máis licenzas de cámaras, oxalá houvese aquí alguén da política para ouvirme. Precisamos de máis... E precisamos dos bancos para financiar os proxectos de construción. E isto por qué? Porque se non há produto, é a lei de oferta e da demanda, ou seja, a cliente a procurar, menos cliente, porque os criterios dos bancos son diferentes, son máis reducidos, nem todo o mundo pode agora ter un crédito hipotecario porque ten menos diñeiro no bolso, va a ter que comprar máis barato, mas ao mesmo tempo ten que haber produto. Mas eu já lhe vou perguntar a seguir sobre 2023 e sobre o papel dos estrangeiros em todo este imobiliário, que tem tido um papel, a uma maneira aqui, com uma muita importância. Mas eu já volto a dizer. João, obrigado por teres vindo assim a correr, eu sei que agora, e parabéns pelo novo ciclo agora que inicias no ISEG. Já falámos sobre a banca, sobre empresas um bocadinho, agora sobre o mercado imobiliário, agora a nível geral de economia. Ou seja, neste contexto de inflação e de taxas de juros, o que é que já se sente a nível global da economia? Bom, sente-se uma retração, particularmente nos países que estão a ser impactados pela inflação. E esta inflação vai ter, e as medidas de reação, e portanto combate à inflação, vão ter aspectos recessivos e, portanto, nós vamos entrar num período em que nós vamos mesmo provocar alguma recessão. O ideal era haver uma travagem no crescimento e, portanto, não chegássemos à recessão. A recessão é problemática, todos sabemos porquê, porque tipicamente está associada a um aumento de desemprego e, portanto, um aumento do desconforto social em geral e, portanto, isso é muito mau, mas, de alguma forma, aquilo que as autoridades tendem a avaliar é qual é que é o benefício de provocar uma pequenina reação agora a uma gigantesca reação posterior, que é muito negativa, porque deixar descontrolar a inflação é muitíssimo mau. Aquelas pessoas que se criticam, por exemplo, as atitudes dos bancos centrais, por estarem a aumentar as taxas de referência e por essa via estarem a impactar nas taxas de mercado, deviam de olhar para aquilo que são os modelos onde se faz exatamente o contrário. O modelo, para mim, mais interessante é o da Venezuela. Em que, portanto, portanto, nos países onde se tentam incutir, até baixar taxas de juro para que as pessoas possam continuar a consumir perante
um descontrole da economia, faz disparar loucamente a inflação. E, portanto, há países neste momento com taxas de inflação acima dos 80%. Não são muitos no mundo. Mas esses países têm tipicamente esta atitude, que é, perante um problema de inflação, não usam o instrumento que naturalmente é o mais importante. Note-se que esta inflação não é uma inflação interna, exclusivamente interna. E, portanto, não vale a pena imaginar que a Europa, se aumentar disparatadamente as taxas de juro, vai travar a sua inflação. Não vai, porque há muita da inflação que é importada. Agora, não pode não fazer isso como medida de reação a... E, portanto, aquilo que os bancos centrais tiveram a fazer foi promover durante muitos anos uma expansão enorme da massa monetária para acudir aqui e acolá, e no fim, para acudir às crises e evitar que, através desta injeção de massa monetária, tivéssemos um problema de recessão. Portanto, facilitar, na altura, aumentar o consumo e, portanto, evitar um descalabro, inundaram, essa a meu ver, é uma das grandes fontes de geração de inflação e, portanto, naturalmente, fizeram crescer a massa monetária. Agora vão ter que a reduzir e vão ter que baixar este desajustamento que houve entre o crescimento da economia real e o crescimento da massa monetária necessária para esta economia. Porque se a economia cresce, nós trocamos mais, não é? Trocamos mais ou trocamos mais, precisamos mais dinheiro. E naturalmente, e notem, isto é uma visão muito simplificada, porque a massa monetária não é só o dinheiro que trocamos entre nós, é também aquilo que se compra a crédito. Portanto, o crédito também faz parte. Portanto, nessa medida, aquilo que estão a fazer é expectável. É expectável, é o normal. Agora, isto tem impactos, naturalmente. Os custos de financiamento vão aumentar, sim. E isso tem um impacto natural. As pessoas, ao olharem para o seu rendimento e olharem para aquilo que é planos de pagamento quando pedem dinheiro emprestado, se não fizerem, são absolutamente loucos e irresponsáveis, e também são irresponsáveis o que lhes emprestam dinheiro sem que as pessoas olhem para estes planos de pagamento. Olharem para o plano de pagamento, percebem claramente que com as novas taxas, em vez de comprar uma casa, ou pedir dinheiro para comprar uma casa 200 mil euros, agora já não tenho para 200 mil, já só tenho para 180, e daqui a 6 meses para 150. Se calhar o melhor é adiar a compra da casa. Naturalmente, ao adiarmos a compra da casa, estamos a provocar um arrefecimento na economia e podemos até entrar em recessão. Mas isso é isso que se quer, não há outra coisa. Agora, é preciso pensar o seguinte, que isso é um dano melhor que o maior dano que é deixar descontrolar. Porque as pessoas não ganham... O rendimento das pessoas, em geral, não acompanha os níveis de inflação. Normal, não é? Então, João, eu já te pergunto assim, o que é que se pode fazer para atenuar ou pelo menos dirimir... A expectativa, numa palavra, a expectativa é de que vamos, de facto, entrar em recessão. Ok. A pergunta é se nós conseguimos mitigar ou não. A minha expectativa é que nós, como se fôssemos peixinhos, não é? A acompanhar a grande baleia que é a União Europeia, não é? Como se fôssemos uns peixinhos que consigamos ir do lado de cima da baleia quando ela mergulha, não é? Até assim, não mergulhar tanto quanto ela. E é possível, porque nós temos uma boa... O imobiliário é um bocadinho espelho disso. Nós temos uma economia muito permeável a pessoas e a vinda de pessoas, algumas com dinheiro para entrarem por via do imobiliário, mas também temos muitos que nos visitam no curto prazo, que é o turismo. E o nosso turismo, que está aparentemente com imenso sucesso, nós olhamos nos sítios, não é preciso ver estatísticas, é preciso apenas frequentar a Baixa de Lisboa ou a Baixa do Porto e a pessoa percebe claramente que os turistas não saíram em massa em agosto. E, portanto, isso é bom sinal. E ainda hoje bateram-se os recordes de outubro. Não, nós estamos... À mesma hora está a acontecer um congresso de turismo hoje em que está a ser apresentado esse estudo. Portanto, o turismo é uma daquelas áreas que é um grande mitigador do nosso mergulho. Mas eu já te pergunto então sobre o que é que se pode fazer para atenuar ou dirimir isso. Mas Luís, um bocadinho agora, então, a Beatriz já falou aqui um bocadinho dos bancos e o papel dos bancos a nível dos individuais, a nível dos empréstimos, o João também já tocou um bocadinho nisso, mas voltando agora um bocadinho às empresas, ou seja, uma das expressões que eu ouvi nesta última semana é que os bancos estão saudáveis e, portanto, ou seja, que estão preparados para desempenhar um papel fundamental e de alavancagem no financiamento de investimentos às empresas. Mas também agora, o João acabou de falar agora nas taxas de juros. Portanto, como é que vai ser este equilíbrio? Ou seja, como é que vão jogar estas duas forças que, de alguma maneira, podem conflituar uma com a outra? Não, eu acho que as forças não são conflituantes neste caso. Aliás, eu próprio referi a semana passada a questão da solidez dos bancos e do novo banco em particular. E eu acho que isso foi a primeira coisa que nós tínhamos que fazer, e no caso do novo banco também, fizemos o nosso caminho
E os bancos hoje, em minha opinião, enfim, não me querendo pôr nos sapatos dos outros bancos, mas o Novo Banco em particular está substancialmente sólido. E tivemos que fazer o nosso trabalho de casa e estamos hoje preparados de uma forma completamente diferente para acompanhar as empresas nos seus desafios. E tivemos de trabalhar em 3 vertentes, e eu diria que, em parte, estas 3 vertentes, um pouco diferente, se aplicam à generalidade das empresas. Não é? E os bancos fizeram um percurso, desde logo, obrigados pelas taxas de juros negativas e pela pressão nos resultados, de otimização de custos. Nós hoje temos bancos, e o Novo Banco é um banco muito mais eficiência, com um rácio de cost to income, que mede a relação entre os custos e a receita completamente diferente, e tiveram que fazer este corte nos custos estrutural para poder investir, para poder trazer oferta inovadora a um mercado que está em grande disrupção. O mercado financeiro é um mercado também em grande disrupção e o Novo Banco também fez esse caminho. Este é o primeiro ponto. E eu acho que isto se aplica não só aos bancos, mas aplica-se às empresas. Depois temos um segundo fator, que aqui é um bocadinho mais específico dos bancos, tem a ver com a qualidade do balanço dos bancos. E o Novo Banco fez uma enorme desalavancagem, vamos dizer assim, e também uma ótima melhoria do seu balanço. Para não recuar demasiado na história, em 2017 nós tínhamos 10,6 mil milhões de euros de ativos não produtivos, para não falar em expressões inglesas, e hoje temos 1,6, portanto reduzimos 84% os ativos não produtivos, os NPLs. E depois, o Zé Gonçalves há bocado também falou ali que era importante ter capital e ter investidores, foi a expressão que ele usou. E os bancos e as empresas, no geral, só conseguem atrair capital se forem rentáveis. E hoje é fundamental, e um banco que apresentou a semana passada os seus resultados, um banco público, foi a primeira vez nos últimos 14 anos que conseguiu ter uma rentabilidade de capitais acima do custo de capital. Portanto, se nós não conseguirmos ter uma atividade rentável, e o Novo Banco apresentou com os resultados de setembro deste ano uma rentabilidade de capitais próprios superior a 12%, 12,7%, é fundamental. Isto também é fundamental para as empresas. Claro. Portanto, se as empresas não conseguirem ser rentáveis, também não conseguem atrair capital. E um dos problemas que temos enquanto país é precisamente que não somos um país muito capitalizado. Portanto, e nós necessitamos continuar a atrair capital para reforçar o nosso tecido empresarial e para reforçar a nossa economia. E enquanto país temos este desafio, portanto não é só a questão dos bancos. As taxas de juros, há uma coisa que esta subida vai exigir, desde logo uma melhor alocação de capital, porque nós vamos ser mais exigentes na qualidade dos projetos e nos critérios que nós hoje temos que ter na avaliação dos riscos. O professor João Duque aqui estava a dizer que se não o fizéssemos não éramos responsáveis. Palavras dele, não minhas. Portanto, ninguém vai perceber que nós hoje não sejamos mais rigorosos e não tenhamos critérios de rigor na avaliação, quer dos créditos para a habitação, na compra de casa, mas também quer nos projetos. E aqui é um dos papéis que os bancos têm, junto das empresas, de as ajudar a selecionar exatamente os projetos que são mais eficientes e mais rentáveis. Portanto, esta subida da taxa de juros também possibilita uma melhor identificação dos melhores projetos. E apostando nos melhores projetos, naturalmente, vamos ter retornos completamente diferentes. Portanto, a subida das taxas de juros tem efeitos diferentes e eu volto a frisar, eu acho que nós estamos com um ambiente de taxas de juros bastante normal. O que nos surpreendeu foi a velocidade da subida, mais do sítio onde nós estamos hoje. Tivemos uma subida muitíssimo acelerada, que naturalmente não deu tempo, se calhar, a um ajustamento progressivo, que é o que normalmente acontece. Mas e agora, juntando os dois, juntando a Beatriz e o Luís, basta andar um bocadinho pelas diversas cidades e pelo país que a construção está em alta. Quer dizer, há muita construção e há realmente o setor da construção está em alta neste momento. E, portanto, ou seja, isso tem a ver depois também com o imobiliário. Mais ou menos. Está mais ou menos. Não está tão em alta como podemos parece. Não. E é isso que eu queria perguntar, ou seja, aquilo que estava há bocadinho a dizer, que vai-se assistir, porventura, em 2023, a um certo arrefecimento do mercado imobiliário. E a pergunta que eu estava a fazer, e há bocadinho já estava a dar o primeiro indício, que é, tem havido muita procura de investimento estrangeiro a nível do imobiliário, sim ou não? E se isso pode ser, de alguma maneira, comatar este possível arrefecimento do mercado português, ou não? Ok, então vamos por partes. Okay. O mercado inmobiliario até julio estimábase que iba a vender unas 180.000 casas. Vamos a por números, porque así sabemos de lo que falamos. Y un mercado inmobiliario ya llegó en Portugal a ser de 250.000 casas en 2007, si no me lembro mal, antes de 2008, de la queda do Lehman Brothers y todo esto. Por tanto, ya es un mercado que nunca estaba a un nivel
anterior estaba con 180.000 casas, que mesmo así son moitas casas vendidas. E nos estimamos que a partir de 2023, se calhar agora un pouco antes, porque ya estamos a notar que é máis difícil vender unha casa, veña a estar en 150.000 casas, ok? 150.000 casas, ainda moita casa e ainda mexe con moito diñeiro. Por tanto, desas 150.000 casas, temos, nos, Remax, vendemos 80% para portugueses e sensiblemente 20, 22, ás veces chega a 23% para estranxeiros. O estranxeiro que está a vir é o estranxeiro por norma con diñeiro. Portugal pasou a estar na moda e eu estou moito feliz por iso. Desbancou a España e, a pesar de ser española e de ter este acento, ya tamén soy portuguesa e traballo en Portugal, por tanto, fique o investimento cá en Portugal. E é para un determinado target, para un determinado tipo de casa que ten unhas características moito particulares, ok? Agora, é preciso tamén construir outro tipo de casas para todo o que é xente nova, persoas novas e persoas que queren sair del centro da cidade un pouco para fora e poder ter habitación para todos, porque o facto é que a habitación estaba moito cara. E, por exemplo, todo o que é Lisboa Norte, que está relativamente perto, podría ser unha alternativa, como son para as grandes capitais de outros países, como é no caso de Madrid, de Londres, de París, onde as persoas moran a 15, 20 kilómetros, só que todo isto tamén representa ter, por exemplo, transporte público rápido e eficiente. Non o transporte público do autocarro, que tens que apañar 2 autocarros para poder chegar ao traballo, ou seja, non. Há toda unha complexidade por detrás. E que tamén conseguiríamos ter apartamentos na orden dos 100.000, 150.000 euros, e é verdade, existen, poden chegar a existir a 15 kilómetros de Lisboa, mas que ten que ser feitos de base e novos. Estou a falar dun Lisboa Norte, por exemplo, ou seja... Portanto, ou seja, vai assistir mesmo um arrefecimento do mercado. Vai existir e já se nota. Já se nota. E é normal, porque a concessão de créditos está a ser mais curta. Do lado dos bancos também já se nota este arrefecimento. Nós notamos um desacelerado do mercado. Exato. Eu concordo com a Beatriz. Eu não acho que haja excesso de construção. Aliás, o mercado tem os dois lados, a oferta e a procura, e grande parte da estabilidade dos preços leva-se precisamente porque não há uma oferta muito larga. Nós temos alguma reconversão, temos alguma construção nova, mas não há ainda, de facto, uma bolha imobiliária, não considero que haja, mas nota-se naturalmente uma quebra na procura e um adiar racional dos investidores. Se eu acho que as casas, que era também o efeito que o professor João Duque dizia, se eu acho que as casas vão descer, não é só eu ter menos dinheiro, vou esperar um bocadinho para comprar um bocadinho mais em baixa. Portanto, também o comprador começa a ter um poder começa negocial. a ter essa expectativa. Agora, deixe-me explicar unha cosa que me he esquecido, que vai en ligación con o Luís. E isto tamén é unha boa noticia. Eu gosto de ter boas noticias dentro do momento que estamos a viver. É así, cando a casa deixe, isto acontece sempre, non é agora unha teoría Beatriz Rubio, non, leva anos acontecendo, ok? Cuando o prezo do mercado das casas deixe, por norma, a taxa de juro aumenta. Só que a taxa de juro é unha porcentaxe sobre o valor da casa. E no fin, ten un valor. E aquí quen gaña máis é o banco. E faz falta de que... Non, mas atenção, non estou contra o Luís, que atenção, eu me doi moito ben con o Luís Ribeiro e é bon que el gañe diñeiro, porque os bancos até agora tamén levan 6 ou 7 anos que non gañaban diñeiro, nem sei como sobreviviron. É verdade, non estou contra si. Atenção, nos viemos dun mercado onde os prezos das casas eran máis altos e a taxa de juro era moito baixa. E, máis unha vez, este valor é multiplicado pelo valor da casa. E se nós facemos as contas, máis ou menos, a prestación vai ficar ela por ela. O que mudas, e aí quen gaña quen é o propietario, quen está a vender. O que acontece é que os criterios para obter crédito en estes momentos son máis... estudan máis ao cliente. Ou seja, ten que ser máis respetuosos para non meterse depois en incumprimiento, que tamén, vou dizer a verdade, é unha boa situación, porque depois, al final, se non, estás a crear un círculo vicioso, non é? Por tanto, para quen quer comprar casa, non vai haber problema. O problema está máis en aquel que comprou casa a 1 ano, a 2 anos, onde de repente perdió capacidade de compra, ou seja, o diñeiro que ten no bolso é menor, e el fez contas para pagar
300 euros, seja lo que for, 400 euros por mes de crédito hipotecario e de un día para outro está a pagar máis 100, 150 euros. E son esos 150 euros que le están a faltar aquí en o bolso, acrescido de que todo lo que está a comprar está máis caro, que le está a facer con que essa pessoa esteja a sufrir. Claro. Está a ver? Claro. Ok, sim, Tá. senhor. Já percebi que os bancos estão a ganhar muito dinheiro da perspectiva das Não, imobiliárias. dinheiro não vai ter as minhas palavras. Tenho aqui uma série de pessoas João. que estão. Lucros extraordinários. O Governo já está a falar em lucros extraordinários. Eu gostava de saber o que é que são os lucros ordinários. Apenas sabemos, não é? Aqueles que não são ordinários, não é? João, fazendo aqui a ponte do que o Luís e a Beatriz disseram, este arrefecimento e este possível adiar de investimentos, do lado agora das empresas, em relação também à questão destas expectativas de altas taxas de juros, também achas que vai haver este arrefecimento, Sim, claro. adiamento, no sentido de investimento? Sim. Então, mas o que é que nós podemos esperar efetivamente Eu acho que nós devemos estar à espera de um arrefecimento da economia em geral. Isto é, as empresas vão ter, já foi referido aqui, vai ser mais caro ir pedir dinheiro, pelo que os projetos que eram menos rentáveis ficam já afastados. Não é? Portanto, para quem está habituado a fazer a avaliação de projetos de investimento, e dizia, bom, estava a prever cash flows, e depois descontava-os a uma taxa. Se os vão descontar agora uma taxa superior, o net present value, o valor atual líquido do projeto, provavelmente vem para valores negativos. Quer dizer, um projeto tem uma determinada rentabilidade, 5%. Se agora vou pedir dinheiro a 6%, naturalmente o projeto fica de fora. Ficam agora acima de 6%, ficam apenas elegíveis. Isto em termos conceptuais. Os projetos que tenham rentabilidade acima de 6%, para aguentar esta carga. É claro que os modelos são um bocadinho dinâmicos, mas é isto que vai acontecer. Portanto, os projetos pouco interessantes, ou que eram interessantes com um nível de taxas de juros, agora deixam de ser interessantes e, portanto, há um arrefecimento. Agora, o que nós esperamos é que este arrefecimento não seja prolongado e, de facto, não se está a pensar nesse quadro, que é o prolongado, muito prolongado no tempo deste efeito recessivo. Há bons sinais. Por exemplo, a inflação nos Estados Unidos aparentemente começou a quebrar. E isso é um bom sinal. Reparem-se que as taxas lá dos bancos centrais estão a subir em todo... Quer dizer, na Europa, nos Estados Unidos, portanto, os bancos centrais estão a fazer subir as taxas. E isso de uma forma concertada. Até porque não há outra maneira de trabalhar agora no mundo, porque o mundo está completamente aberto. Não há fronteiras ao dinheiro. Portanto, se não se trabalhar em conjunto, o que acontece depois é uma disparidade grande. E então, para moedas, ou países cuja moeda não é a moeda do negócio, ainda, se não acompanham as taxas de juros, ainda tem um problema adicional. É que estão a importar inflação por via das matérias-primas. É porque se nós, Europa, não acompanharmos o andamento das taxas nos Estados Unidos e fomos atrasados, aquilo que aconteceu foi... Quando os Estados Unidos começam a ser um mercado atrativo para a aplicação de dinheiro, os investidores vendem euros e compram dólares. E, portanto, nesse caso, desvalorizam o euro, pelo que um dólar fica mais caro em relação ao euro. E, quando vamos comprar as mercadorias ou a energia, o petróleo ou o que for, mesmo nos mesmos dólares, ou a matéria-prima, mesmo no mesmo dólares, não mexe o preço nesse mercado, para nós é mais caro. Isto é, nós temos que de facto fazer isto. É inelutável, nós temos que fazer. Teoricamente facilita as exportações. Exatamente, quer dizer, vamos lá ver. Não há aqui dois efeitos que não tenham os dois reversos da medalha. De qualquer das formas, aquilo que nós estamos a fazer é aquilo que temos que fazer. E não é pensável que nós estamos numa economia fechada, pelo que nós temos que pensar exatamente assim. Agora, há formas interessantes de mitigar os efeitos das descidas do preço ou da incapacidade das famílias, subidas de preço ou incapacidade das famílias chegarem aos bens, nomeadamente ao imobiliário. E um deles era muito simples. Era eliminar o IMT. Se eliminássemos custos de transação no mercado imobiliário, isto é que é absolutamente... Eu não sei que raio de contas o Governo faz para justificar que a TAP é uma coisa fundamental para Portugal. Não sei. Eles faltam-me falar em... O impacto eram 10 mil milhões. E é por isso que justifica meter 3.200 milhões na TAP, pelo menos. Mas nunca ninguém viu o tal papel e as contas que justificam os tais 10 mil milhões. Portanto, é um número mágico que o Ministro anuncia. Também já ouvi o ex-presidente do Conselho de Administração, o meu estimado amigo Miguel Frasquilho, dizer que é 10 mil milhões, mas ele nunca me mostrou o papel. Pronto.
E, portanto, eu só tenho que confiar na palavra dele, admito que ele tenha feito umas contas, ou alguém fez umas contas, e que são 10 mil milhões. Mas as pessoas nunca fizeram contas com o efeito que tinha benéfico na economia portuguesa se acabassem com o IMT. O volume de investimento que se estimulava, mais a reabilitação que se fazia. Porque eu, quando troco uma casa, eu vou sempre fazer obras. E vou provocar a mudança, vou fazer transporte, vou comprar coisas, vou reabilitar, etc. Portanto, isto dava uma dinâmica impressionante à economia. E nunca ninguém faz contas a isto. O que é que eles fazem as contas é quanto é que eu vou arrecadar. E ainda por cima, arrecadar uma vez na vida. Quer dizer, uma vez, não? As pessoas mudarem em média, sei lá, 2 vezes de casa, 2 vezes. Pronto. Então é isso. Quer dizer, estão a financiar, eu estou a falar das câmaras municipais, que financiam despesa corrente com um imposto que, na prática, tem tudo menos de corrente. Pronto. E, portanto, isto é assim, quer dizer, em vez de localizarem, mudarem um pouco mais para o custo de quanto é que custa ter a limpeza, a infraestrutura das casas para repartir, digamos assim, pelo bairro, aquilo que é o custo do bairro, não, suportam-se na transação. A transação só dá desconforto. E aumentar custos de transação só dá desconforto. Porque eu, como não tenho... A minha família cresce. Se eu não tenho dinheiro para mudar de casa, ficamos mais apertados. A minha família vai-se embora. Fico uma casa grande. Não tenho dinheiro para mudar de casa, fico desconfortável. Portanto, passo a vida toda desconfortável por causa de um imposto. Ou da minha incapacidade de rendimento. Se eles não querem tratar do rendimento das pessoas, tratem dos atritos. Tratem dos atritos. Eu não teria uma das formas mais interessantes de um negociante velhote que disse assim: eu nunca me preocupei com o preço das coisas que vendia, preocupei-me sempre com o custo das coisas quando comprava, porque era aí que eu fazia dinheiro. E isto é olhar para esse lado, que é quanto é que custa fazer as coisas. E portanto, é apenas para estimular medidas como a anunciada medida pelo nosso Presidente da Câmara de Lisboa, o Carlos Moedas, que diz que para os jovens, mas eu não punha para os jovens, era coragem para acabar com o IMT, acabar, e depois os outros presidentes de Câmara lhe seguissem o exemplo e reestruturassem a despesa de acordo com aquilo que é uma receita potencial para as pessoas que lá habitam e que usam as infraestruturas. Até porque Boa. para os jovens 250.000 euros é dinheiro. Bem, já temos aqui a isto a pescar, portanto temos 5 minutos, portanto vou pedir 1 minuto e meio a cada um, mas com o desafio que tem a ver exatamente com o tema desta conferência, ou seja, que medidas principais, uma ou duas, porque temos 1 minuto e meio para cada um, é que seriam extremamente, o João já apresentou agora uma, que seria extremamente interessante ter para que realmente nós possamos, face àquilo que nos espera em 2023, continuar a crescer, as empresas a crescer e a economia a crescer. Luís, começava por aí, que é para fazer Um comentário muito breve, só para dizer que, para não ficar também... O nosso cenário central não é de recessão. Portanto, já agora só também dizer, obviamente que é de desaceleração significativa. Portugal este ano há de crescer acima dos 6,5%. Não é esse, obviamente, o cenário para o ano que vem, mas não é um cenário de recessão. Portanto, para não ficar aqui neste final, neste call to action, o nosso cenário central, obviamente, é de arrefecimento. Depois depende do tempo que demora a correção e dos efeitos do aumento das taxas de juros, da inflação, portanto, depende do tempo, mas não é um cenário de recessão e gostava de deixar aqui essa palavra. Sobre medidas, eu diria enfim, eu sou banqueiro, não me cabe fazer comentários políticos, mas acho que temos que implementar o PRR, que não pode falhar. Portanto, quer no lado do apoio às empresas, quer no lado do apoio ou nos projetos do Estado, que acabam por ser um multiplicador do investimento. Portanto, temos aqui um tempo, só 3,5% neste momento do que foi despendido, os 909 milhões que foram despendidos até à data do PRR, foram para apoiar as empresas portuguesas e nós temos que continuar a apoiar as empresas portuguesas. Portanto, uma medida que eu acho que é fundamental. Uma segunda, mais do lado das empresas, nós estamos também num momento de transição e as empresas devem ter a preocupação de investir também neste momento de transição naquilo que é um caminho de futuro. E esse caminho, uma sigla inglesa que é o ESG, tem que ser uma transição para uma economia mais sustentável, com governance mais claro, com governance mais transparente. Temos que apostar nesta transição energética, mas não só. A sustentabilidade também se leva através de um desenvolvimento homogéneo do território, através da inclusão e através de um investimento que traga valor à sociedade como um todo, e a sociedade vai ter que fazer esse caminho. E depois também uma transição tecnológica para preparar as empresas para aquilo que os desafios que temos no futuro. Portanto, os bons projetos têm o apoio,
O novo banco tem, neste momento, uma estratégia de proximidade e os bancos têm que ter esta estratégia de proximidade, de conhecimento e de levar soluções a todo o território nacional. Nós somos um país pequeno. É estranho falarmos em interior, quando se demora 2 horas de Vilar Formoso a Aveiro, portanto, do ponto mais distante do território nacional até à praia são 2 horas. Às vezes demora mais tempo a chegar a Lisboa. Portanto, não temos interior, temos de ter um desenvolvimento homogéneo do território e acho que estes são os desafios para as empresas, apostar na transição, apostar na sustentabilidade, apostar no valor e apostar no talento. Portanto, que acho, para acabar aqui o nosso ponto, é fundamental apostarmos no talento, que estão integradas, elas não se fazem isoladamente, tem que se apostar no talento, que no final do dia faz a diferença. Obrigado, Luís. Beatriz, rapidamente. Tres possíveis soluções. Uma, a nivel de inmobiliaria, nós termos un traballo tamén, ou seja, complementar con outras persoas que están en un mercado, que son os intermediarios de crédito, para avaliar exactamente cual é a situación financeira da persoa e poder vender unha casa que non poña en perigo depois, máis à frente, si as circunstancias mudaren desa persoa, ok? Ou ficar con menos dinheiro no bolso. Falando rapidamente. Unha segunda, precisamos de máis oferta en un mercado. Volto a dizer, non é a oferta suficiente e precisamos dunha oferta que seja fora do centro populacional de los grandes de Lisboa, do Porto, de Leiría, de Coimbra, e con transporte público rápido e eficiente, que tamén faz con que seja moi sustentável, porque en vez de estar 20.000 carros na rúa, están 1.000, ok? E o resto vamos... Eu en Madrid me mexía sempre de transporte público. Era incomportável levar o carro, ok? E que permita que as persoas podan acceder a unha vivenda. E, por último, un tema que non ten moito... O sea, ten a ver con o inmobiliario, non ten a ver con a miña área, que non acabar con o alojamento local, como queren facer. Acho que Portugal continúa a ser moito forte a nivel de turismo e o alojamento local é unha alternativa para aquelas persoas que non queren pagar hotéis ou non ten dinheiro mesmo para pagar hotel, pero terminan por colocar dinheiro aquí na economía. E, por tanto, sería un pouco aberración acabar con algo que está a dar frutos e que faz com que a economia continue a mexer. Obrigado, Beatriz. João, para acabar. Eu já disse uma, outra é não atender os telefonemas dos políticos. Eu sei, isto é uma figura, mas basicamente para evitar uma confusão que é a intervenção da política no funcionamento normal do mercado. A política tem que se preocupar com a defesa dos interesses dos mais frágeis, portanto, as famílias mais pobres, etc., mas não intervir e não tentar modificar as regras, porque isso acaba por distorcer o funcionamento e cria perversões muito grandes. Eu estou para ver o que é que vai acontecer com as medidas de apoio às famílias, que agora para a banca, etc., se vão ou não vão marcar aqueles clientes, e se marcarem esses clientes vão ter problemas as instituições, okay? E vão ter problemas os clientes. E, portanto, a via não me parece que seja essa. Vamos ver ainda o que é que acaba. E, por fim, produtividade, ou melhor, as empresas deviam ser estimuladas fortemente a criar postos de trabalho e investimentos com valor acrescentado elevado por posto de trabalho. Porque isso arrastava depois a questão das pessoas. Porque eu, quando crio num projeto, quando eu crio um valor acrescentado elevado por posto de trabalho, eu tenho capacidade para ir ao mercado buscar pessoas competentes ou para reter em Portugal o talento. Porque se eu vou construir postos de trabalho de baixíssimo valor acrescentado, que pagam o salário mínimo nacional, o que é que estão à espera de que seja o salário das pessoas que vão ocupar esses postos de trabalho? O salário mínimo nacional. Quer dizer, não há aqui o milagre dos peixes. Portanto, e isso é um foco. Não há estímulo nenhum e o Governo devia estimular, aí sim, através de medidas fiscais ou o que fossem, as empresas a o focarem, nomeadamente na execução do PRR, a focar para esse aspecto. Mas não estou convencido que esteja lá alguma coisa para fazer essa avaliação. Não estás muito otimista? Não vejo. Os critérios são outros, portanto, são curiosos. Beatriz, João e Luís, muito obrigado pela vossa presença. Espero que tenha sido do agrado de todos. Muito obrigado. Vamos dar então continuidade ao nosso programa com a nova mesa de debate, que tem como tema, aliás já falámos há bocadinho, industrialização e cadeias de abastecimento, uma necessidade, uma questão de sobrevivência para o futuro, quais são as áreas de futuro e onde podemos fazer a diferença. Esta mesa será moderada pela Maria João Vieira Pinto, diretora de redação da Executivo da Agest, que irá apresentar os seus convidados. Muito obrigado.
Podemos ir intercalando. Isto é uma verdadeira mesa mista, é bom. Industrialização e cadeias de abastecimento. Bom dia a todos e bom dia também a todos presentes aqui na sala. Industrialização e cadeias de abastecimento, uma necessidade, áreas de futuro, onde podemos fazer a diferença. Só isto daria um sem número de perguntas e de temas. Eu diria que, de facto, os mais recentes e tristes acontecimentos, como a guerra na Ucrânia, vieram confirmar aquilo que muitos responsáveis de indústria já sabiam, que é o rei vai quase nu no que diz respeito a cadeias de abastecimento e que temos de facto fortes dependências. Como falava com o Raul, o investimento na ferrovia é um tema que salta de agenda em agenda, de governo em governo, e o aumento de custos como a luz e os combustíveis colocam em causa um sem número de empresas e obrigam a refazer contas. André Antunes, responsável de Business Developer do Grupo Luís Simões, obrigada por estar aqui presente. Filipa Portugal Ramos, diretor de marketing do Grupo João Portugal Ramos. Pedro Ribeiro Nunes, diretor de Supply Chain da Sonai MC. E Raul Magalhães, presidente da Aplog, vão estar aqui comigo para falar sobre isto e muito mais, espero. Raul, eu vou começar precisamente por si, não é porque os últimos sejam os primeiros, mas pronto, neste caso até dá jeito. Para quem não sabe, a Aplog é a Associação Portuguesa de Logística e tem como uma das missões, de facto, promover o impacto da logística na competitividade das empresas e do país. Na mesa anterior falava-se numa nova globalização e eu pergunto-lhe, tendo em conta também os mais recentes acontecimentos, que impacto é que é possível e quais são as tendências e como é que podemos fazer diferente e ganhar valor aqui? Antes de mais nada, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite dirigido à Aplog. É com imenso gosto que aqui estou em representação da Associação. Nós já tivemos aqui umas pinceladas, passo a expressão, relativamente aos tempos mais recentes e às consequências que isso tiveram, não só nas cadeias de abastecimento, mas nas cadeias de valor e nos diferentes setores de atividade do país. E é um facto que nós tivemos aqui dois choques sísmicos brutais. O primeiro foi a pandemia, que fruto do seu assincronismo provocou e acelerou ainda muito mais os seus impactos, que pontualmente ainda continuam a ter aqui algum efeito, nomeadamente com a política de Covid-0 na China, e que afeta brutalmente alguns dos fluxos principais, quer para os Estados Unidos, quer para a Europa, e depois a seguir tivemos a guerra na Europa. A guerra na Europa teve impacto direto, eu diria, talvez em dois setores, ou duas cadeias de valor fortíssimas, na área alimentar, através dos cereais e dos fosfatos, e na componente energética. Nós já vínhamos de uma trajetória em que o cabaz de energias estava todo em simultâneo a aumentar. Depois acrescentamos não só a questão dos custos, mas sim a disponibilidade, o availability dos produtos. E, portanto, esta composição destas consequências trouxe impactos bastante grandes nas cadeias de abastecimento. A tendência que pode existir será dizer assim, não, mas com estes impactos o que será melhor é fazer uma reindustrialização, como se agora se diz, acelerada, quer no contexto europeu, quer no contexto ibérico ou nacional, e colocar um fim à globalização. Isso não é possível. Tínhamos consciência disso. O nível de integração económica global é enorme e mais, muitas das competências e muitas das capacidades que alguns países, e começo por Portugal, tinham há 20 ou 30 anos, perderam-se naturalmente. E já ouvimos aqui hoje falar nos aspectos ligados aos recursos humanos, mas não só. Há um conjunto enorme de competências que, fruto da sua deslocalização, se perderam e agora demoram anos a ser novamente recuperadas. E, portanto, é neste contexto que nós devemos olhar não para um conceito de reindustrialização puro e duro, mas para descomplexizar as cadeias de abastecimento, torná-las mais simples.
Uma das coisas que foi evidente, e alguns setores foram exemplo claro disso, nomeadamente o setor automóvel, mas a fashion também o foi, a demasiada complexidade e a extensão que as cadeias de abastecimento tinham, onde teríamos 4 ou 5 ou 6 componentes a ser construídos ou fabricados em sítios distintos e depois a assemblagem num quarto ou num quinto destino. E essa excessiva complexidade é que, perante estes 2 tremores que nós tivemos, estes 2 sismos, quer da pandemia, quer agora da guerra, é que fez tremer e causar algumas disrupções nas cadeias de abastecimento. A boa notícia é o seguinte, portanto, os setores de atividade acordaram para os diferentes setores para esta realidade e, portanto, estão a fazer uma gestão, quer do ponto de vista de risco, quer do ponto de vista de planos de contingência, muito boa. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é que nós estamos, fruto da intervenção que ouvimos na mesa anterior, a consequência disso, nós estamos a assistir a algum arrefecimento. E esse arrefecimento começa, por exemplo, nas tarifas dos fretes marítimos, que é já um sinal não de recessão, mas que das duas uma, ou estamos com demasiado estoque nas cadeias, ou que não se avizinham grandes tempos do ponto de vista de consumo, e, portanto, tudo isto conduz a que haja algum arrefecimento nos preços, que eu diria quase especulativos, que assistimos nos últimos meses ou nos últimos 2 anos. E, portanto, a tendência será para não negarmos a globalização, aproximarmos mais a produção dos centros de consumo. Eu aqui refiro, nomeadamente, no caso da bacia do Mediterrâneo, nós não necessitamos trazer um conjunto de indústrias para a Europa, mas podemos utilizar muitos dos países da bacia do Mediterrâneo para substituir locais de produção que estão ao triplo, ou ao quádruplo, ou ao quíntuplo de quilómetros de distância. E, portanto, esta proximidade entre os centros de produção e os centros de consumo será seguramente uma tendência futura. A simplificação, o keep it simple, será também uma tendência que nós iremos ter seguramente, quer nos meios de transporte, quer nas políticas de construção das cadeias de valor. André, tudo isto é muito complexo, não é? Mas, de facto, o Grupo Luís Simões tem como um pilar fundamental é a transformação contínua, o crescimento com base na transformação. Toda esta nova globalização que se falava e o arrefecimento da economia global também tem tido impacto. Que transformações são essas que o Grupo tem para responder a estes desafios da logística que o Raul aqui apontava? Bom, antes de mais, bom dia, muito obrigada pelo convite para o Luís Simões participar neste evento. De facto, a cadeia de abastecimento e logística passou a estar na ordem do dia e estamos a falar de temas bastante complexos. Nem nós nunca tínhamos pensado nisso, não é? Sim, eu diria que a logística era algo que sabíamos que existia, mas não sabíamos exatamente quais eram os componentes, e quando começámos com o tema da pandemia, claramente isto ficou na ordem do dia, começámos a perceber o impacto e a importância que isto tudo tinha. E a Luís Simões é um dos elos destas cadeias de abastecimento. Nós estamos na Península Ibérica, que é a nossa área de atuação, e os desafios têm sido imensos. A Luís Simões, ao longo dos últimos anos, tem vindo sempre a tentar transformar-se e diferenciar-se também no setor onde atua. E as principais transformações que tivemos, alguns projetos tivemos que os acelerar, mas claramente a transformação digital que tanto se fala agora é uma realidade que nós já vínhamos a viver na transformação digital dos processos mais core e mais centrais, desde os processos de gestão de economato, manutenção, compras, etc., mais básicos e mais centrais, até aos processos de transformação do negócio. O nosso foco está sempre na eficiência das operações. E tudo isto que tem acontecido também nos obriga todos os dias a sermos melhores, a sermos mais eficientes, a estarmos mais próximos também dos nossos clientes, porque os planeamentos já não são o que Como é que se eram. consegue continuar a ser eficiente com a duplicação, por exemplo, quase duplicação do preço do combustível? Esse é um tema crítico, não podemos obviamente fugir. O tema do combustível é um contexto externo que tem um impacto brutal nos nossos fatores de produção, portanto, representa quase 40% de um custo de um caminhão. As energias alternativas... Quase 40%? Sim, dependendo dos fluxos, mas essa é a percentagem. E claramente nós não conseguimos evitá-lo. As energias alternativas ainda não são uma realidade, e quando falamos na Península Ibérica e no abastecimento à grande distribuição, é a alternativa que temos. O que temos vindo a fazer é trabalhar, obviamente, em reduzir a idade média da nossa frota, ter motorizações
que poluam menos o ambiente, portanto, idades médias curtas para a renovação da frota, e também veículos com maior capacidade de carga. Portanto, o nosso foco está em ter menos viaturas na estrada e, com essa lógica, também ter menos emissões. Não é possível em todos os fluxos, mas cada vez mais estamos a investir, nomeadamente nos fluxos interplataformas da lixo, mas estamos a investir também nisto. Para além da transformação digital, a automatização e a robotização, falámos aqui também nos temas da mão de obra e da retenção de talento. O nosso objetivo é, o que são tarefas que não acrescentam valor, tentarmos automatizá-las. Temos vários exemplos disto, desde a implementação das AGVs em pequenas operações dentro dos nossos armazéns, até a automatização de processos de palete completa, entrada e saída num armazém, onde a pessoa acrescenta menos valor e, portanto, utilizar as pessoas para efetivamente tarefas que estejam mais relacionadas com a relação com os clientes e a fidelização dos mesmos clientes, que é outro fator também que nos diferencia. Tiveram uma frota reduzida na estrada nos últimos tempos ou não? É assim, durante o início da pandemia houve uma parte do fluxo que parou, portanto houve indústrias que totalmente pararam, nós temos um fluxo ibérico muito grande e, portanto, aí houve alguma redução e paragem, inclusivamente, de várias indústrias, portanto tivemos menos viaturas na estrada durante esse período, mas não deixámos de abastecer a grande distribuição, portanto a Sona está aqui. Isso mesmo para perguntar ao Pedro, Pedro está farto de assinar, desde que começou esta conversa. Como é que todos estes constrangimentos afetaram o negócio da Sona AMC? E antes de mais, obrigado pela oportunidade de partilhar aqui a visão da Sona AMC. Eu estou a assinar porque ser a pessoa a falar num painel destes tão ilustre, a tarefa fica mais simples, porque os desafios que fomos ouvindo um do outro são precisamente os desafios que a grande distribuição, neste caso a distribuição alimentar, sentiu durante os últimos tempos. Portanto, e construindo em cima daquilo que ouvimos, aquilo que ouvimos inicialmente sobre toda a componente, a complexidade das cadeias de abastecimento, surgiram de forma gritante com os últimos anos. E eu aqui até dou um passo atrás, que nós agora falamos de Covid, falamos de guerra, obviamente, como os dois eventos muito relevantes no passado recente. Nós temos alguns sustos, e lembro-me de um susto muito particular que afetou toda a sociedade, e em particular a Sona AMC, obviamente, que foi a greve dos transportes de combustíveis perigosos. Foi um primeiro grande susto que nos fez, de alguma forma, perceber que a cadeia de abastecimento não é por acaso que se chama de cadeia, porque é um conjunto de elos, e aquela frase feita de isto parte pelo elo mais frágil a cada momento, é mesmo verdade, não é? Portanto, nós estamos expostos uma cadeia fica sólida pela robustez dos diferentes elos. E, portanto, nós tivemos aí um grande susto, antes daquilo que um susto que foi histórico à data e que seria agora quase insignificante, nem falamos dele à luz. Digo susto, entenda-se pela disrupção que o mercado teve, obviamente, à luz daquilo que passámos recentemente, mas que nos pôs a começar a pensar sobre que desafios são isto de cadeia de abastecimento. Como dizia há pouco, então, a questão de simplificar cadeias de abastecimento e ter isso claro, e na Sona AMC, portanto, no retalho alimentar, o tornar a NUC, deveríamos, e foi um caminho que temos feito, conhecer muito bem a cadeia de abastecimento que está a montante, conhecer os nossos fornecedores, conhecer os nossos produtos e as suas respectivas cadeias de abastecimento, foi algo que nos pôs a pensar desde então e tem sido, diria eu, aqui um critério de sucesso para conseguirmos ultrapassar com sucesso todas essas crises, mas na prática é mesmo isso, é perceber até que ponto nós estamos expostos a eles, a fragilidades na cadeia de abastecimento que nós nem sequer conhecíamos. Isso para falar toda uma complexidade, naturalmente, que agora vertida em toda a parte de escassez de matéria-prima, que nós conhecíamos e que agora o nosso trabalho é muito mais perceber formas de diversificação, formas de trabalhar com os nossos fornecedores. Tem havido toda uma reformulação da forma de fazer negócio e de trabalhar a esse nível? Tem havido uma procura, mais do que uma completa reformulação, porque na prática também não existem tantas fontes diferentes de mercado para aquilo que são as matérias-primas essenciais. Tem havido uma procura, e a colaboração aqui é a palavra-chave, uma procura muito colaborativa daquilo que têm sido outras fontes de abastecimento, sem dúvida. Mas, de novo, o mercado não estica de um momento para o outro e, portanto, põe-a essa fragilidade, mas, de novo, temos feito de forma muito colaborativa, de forma muito pondo também, como under the spotlight, aquilo que é a necessidade de planeamento, e aqui trago sempre aquela frase que me acompanha já há uns anos, que os planos são inúteis, mas o planeamento é essencial. Nós falhámos completamente os planos nos últimos anos para prever o que está a acontecer, mas o ato ágil de planear o que podia ser a reação de uma Sona AMC a todos estes desafios tornou-nos relativamente elásticos, saindo de uma plasticidade, se calhar fomos sendo cozidos na mesma durante não sei quanto tempo, porque de facto o mundo estava estável, a vida estava estável, e portanto essa procura tem acontecido. Pegando aqui nesta componente que ouvimos na questão do Luís Simões, acho que o tema que traz para cima da mesa, que é o segundo, à luz de uma dificuldade de matéria-prima, é muito uma componente de desafio energético. E obviamente se traduz de forma inequívoca naquilo que são o custo de transporte. Nós temos feito um trabalho
e bem também na medida onde o custo de energia reflete-se nos combustíveis líquidos, mas não só, em fazer uma transformação muito relevante naquilo que é também a diversificação, de novo a palavra-chave aqui assim, de fontes de energia. Nós abrimos recentemente uma enorme infraestrutura logística, portanto, temos uma expansão muito significativa na Azambuja e na Maia, que nos dará aqui as pontes para os próximos anos, e 30% do consumo na Azambuja já vem de painéis fotovoltaicos que estão construídos no telhado do próprio interposto. Portanto, seja nessas componentes, seja em loja, e nós temos imensos pontos de venda, porque nós temos mais de 350 lojas, quando falamos das insígnias Modelo, Continente e Bom Dia, até uma coisa aparentemente tão simples como os móveis de frio, ter móveis que são mais eficientes a manter o frio em loja. Portanto, também nos pôs a pensar se há aqui uma componente que é inegável, que são os transportes e toda a eficiência de rede de distribuição, obviamente, que é um desafio, com certeza, que a Luís Simões também, com certeza, tem muito trabalhado, foi, ao longo de toda a cadeia, onde é que podíamos ser eficientes. Eu dei 2 exemplos, podia citar mais, mas foram iniciativas muito concretas que nos fez trabalhar e nos fez, de alguma forma, acelerar processos de transformação que, de outra forma, enfim, teriam o seu lugar na agenda, mas não necessariamente com esta celeridade. Então, deixa-me aproveitar para perguntar exatamente isso à Filipa, que houve planeamento. A João Portugal Ramos exporta para quase todo o mundo, não é? E foi impactado a todos os níveis, pelas cadeias de abastecimento, pelos transportes, o aumento de custos, não só de luz, mas o vidro aumentou 50%, não é? Houve planeamento na João Portugal Ramos para tentar contornar? Que impacto é que houve? Como é que vocês têm vindo a tentar contornar ou não, responder a estes desafios? Bom dia, obrigada Maria João pelo convite para estarmos aqui hoje, principalmente a representar um setor que sendo... Que é tão determinante. Que é tão querido também para Portugal, não é? O setor dos vinhos. Sem dúvida, isso tudo estava a dizer, ou seja, estamos um bocadinho, enquanto produtores, enquanto detentores de marca, sentimos-nos muito entre a espada e a parede, temos pressão de ambos os lados. Isto porque, tal como dizia, tivemos os fornecedores a subir-nos os preços numa base muito regular. Vidro, por exemplo, 50% ao longo deste último ano, plástico 30%, cartão 20%. E, portanto, com estas subidas frequentes, sem nós a conseguirmos refletir ao mercado com a mesma frequência, não é? Portanto, com uma imprevisibilidade de negócio e com margens reduzidas. Por outro lado, temos um mercado altamente competitivo, com demasiada oferta, num contexto de contração económica e um bem que não é essencial. Portanto, temos aqui a tempestade perfeita. Na pandemia foi. Na pandemia foi e os últimos anos mostraram-nos valores históricos e, portanto, eu acredito que os vinhos portugueses vão conseguir dar a volta uma vez mais. Não obstante, encontramos-nos realmente numa situação complicada. A prioridade da João Portugal Ramos tem sido, e eu acho que de muitos outros produtores, assegurar estoques, mesmo que isso, no curto prazo, se traduza em custos acrescidos, assegurar estoques, assegurar um preço o mais constante possível, se isso for possível, e, obviamente, a seu tempo, temos que passar parte destes aumentos de custo ao consumidor. Não o consigo fazer com a mesma frequência com que receba aumentos de custo, mas é inevitável que o preço do vinho em Portugal vá subir. Não só pelo aumento do custo de tudo o que é matéria-prima e secos, mas por aquilo que tudo tem sido dito aqui. O transporte também está muito mais caro. Um mercado, eu posso dar 2 exemplos, um mercado para nós fundamental é a Suécia. Um caminhão ano passado para a Suécia custava a roda de 3 mil euros, custa 7 mil euros agora. Portanto, tudo isto acrescido a um produto que as margens não são altíssimas, está a ser desafiante. Onde é que se consegue sustentabilidade no meio disto tudo? É obrigatório porque das principais tendências que nós tivemos no último congresso da APLOG e que já foi aqui também referido, há 2 grandes tendências que contribuem fortemente para a centralidade da sustentabilidade. Por um lado, a descarbonização. É um tema que não podemos fugir. A Filipa referiu agora até um termo, levar um caminhão de Portugal para a Suécia. Eu não sei durante quantos anos é que vamos conseguir fazer isto. Vamos ter obrigatoriamente que procurar alternativas, e elas existem. Claro. É uma questão de apostarmos mais nelas, e não tem de ser necessariamente esperarmos 7 ou 8 anos pela construção da ferrovia.
Mas quais são essas alternativas, então? As alternativas que existem o transporte marítimo. É que os 7 ou 8 anos da ferrovia poderão ser 15 ou 20, não é? É como o novo aeroporto de Lisboa. Não, mas o aeroporto ainda pode ter aqui uma questão de indecisão política, mas a ferrovia, de per si, são processos com uma inércia muitíssimo grande, quer do ponto de vista de projetos, expropriações, contratações, e portanto será, eu diria, será pouco ajuizado contarmos que a ferrovia nos próximos 3 ou 4 anos vai resolver os problemas de sustentabilidade ou descarbonização. E, portanto, nós vamos ter que evoluir para um conjunto de outras alternativas que cada uma per si não vai resolver o problema, mas o seu conjunto pode minimizar. Aquilo que eu estava a referir são 2 exemplos. O exemplo do short sea, portanto, que são os navios, que a Europa está permanentemente a ser cruzada com este tipo de embarcações, e o transporte ro-ro, que é o caminhão da Filipa continua a ir, a distribuição na Suécia continua a ser feita com o caminhão, só que o caminhão embarca dentro do navio e faz um Leixões, ou um Sines, ou um Lisboa, até Malmo, e depois chega lá e o próprio caminhão faz a sua distribuição mais capilar. Portanto, há aqui um conjunto, e nós já fazemos isso, o Porto de Setúbal tem instalações para ro-ro, Leixões também, portanto, é uma questão de nós colocarmos um bocadinho de pressão, e o tema central, repito, é a sustentabilidade, nos processos de descarbonização. Não vale a pena enchermos grandes discursos com a descarbonização, é avançar com situações práticas. É praticamente impossível que daqui a 4 anos este exercício de trazer ou enviar um caminhão daqui para a Alemanha, ou para a Polónia, ou para a Suécia, seja algo relativamente fácil de fazer. Não vai ser. Não vai ser. E, portanto, temos que procurar outras alternativas. André, isto é um grande desafio para... Põe em causa o negócio do Grupo Luís Simões. Põe em causa no atual formato em que O Luís Simões está à vontade, porque a André já teve o cuidado de dizer que é só a Península Ibérica. Portanto, este exemplo da Suécia não cai. O já ajudou aqui na resposta. Claramente, nós há uns anos nós fazíamos algum transporte internacional. Mesmo assim? Representava pouco no nosso volume de negócios, mas abandonámos esse negócio por uma série de razões estratégicas, decidimos não o fazer. Uma delas também tem a ver com a sustentabilidade social. Este tema dos caminhões que circulam entre vários pontos da Europa obrigam um motorista a estar fora de casa muito tempo. Já todos ouvimos falar também ao longo destes últimos anos no tema da falta de condutores e na dificuldade que é contratar uma pessoa para esta função, também por esta razão, e para nós a sustentabilidade social é algo crítico, e não tínhamos fluxos que nos permitissem fazer esta gestão da melhor forma, e também é uma preocupação para nós. No mercado ibérico conseguimos fazer a troca de tratores e trocar os motoristas na fronteira e fazer com que eles voltem a casa mais rápido. Portanto, o mercado ibérico para nós é um mercado onde nos sentimos confortáveis, onde continuamos a crescer, onde achamos que regionalmente também é possível continuar a crescer e, portanto, isto tem menos impacto naquilo que é a atividade do Grupo Luís Simões. Tudo o resto temos vindo aqui a falar e das energias e do impacto dos custos, não, e sim tem um impacto muito grande. O tema da sustentabilidade ambiental, como dizia o Raul, não há hipótese, isto não é um chavão, faz parte da nossa agenda há muitos anos. O nosso primeiro relatório de sustentabilidade saiu em 2007, portanto nós medimos emissões desde essa altura e o nosso objetivo é diminuí-las. Há outros fatores, como dizia que o colega da SONAI, não tem a ver só com os combustíveis líquidos, portanto, nós nos armazéns também temos custos energéticos relevantes. Os armazéns novos e mais recentes, temos uma série de medidas que promovem com que esses armazéns sejam muito mais eficientes também do ponto de vista energético, e agora a introdução de painéis fotovoltaicos nos armazéns novos é uma realidade. Nos mais antigos estamos agora com esses projetos de alteração. E outra questão que também tem muito impacto na nossa atividade, não tanto no transporte internacional, mas no ibérico, era o que o Raul dizia, da simplificação das cadeias de abastecimento e da aproximação aos pontos de consumo. Portanto, a globalização não vai deixar de existir, mas hoje em dia fala-se mais na localização, isto não vai mudar de um dia para o outro, as indústrias não se vão agora aproximar todas da Europa, mas cada vez mais há uma aproximação ao ponto de consumo, que nos obriga a ser mais flexíveis, a ter mais capacidade de resposta quando o cliente necessita de um aumento de estoque repentino, quando de repente todos querem aumentar estoques porque não sabem exatamente o que é que vai acontecer ao consumo, e isso sim tem tido um grande impacto na nossa atividade. Isso até é um bom sinal para a SONAI MC, por exemplo, para um player como a SONAI, não é? É um facilitador no futuro. Sim, diria que sim.
ou seja, essa proximidade de cadeias de abastecimento, obviamente que sim, né? Como dizia há pouco, essa reflexão de quão longe são as nossas cadeias de abastecimento foi algo muito evidente. Eu há pouco nem falava desse exemplo, mas agora acho que conseguimos todos rir-nos dele com alguma distância. Bastou um barco atravessado no canal de Suez para termos um caos durante várias semanas naquilo que é a importação do Far East. Portanto, as nossas cadeias, quanto mais longas estiverem, mais frágeis ou mais suscetíveis estão a erros destes, que foi alguém virar um volante dá mais, não é? E ainda bem que a coisa depois resolveu-se. Portanto, com certeza que sim, é um ótimo desafio, é um ótimo sinal, portanto, a medida onde ter cadeias mais próximas, tem vários, para além do ponto de vista de gestão de cadeia de abastecimento, é muito mais, vou dizer, simples, gerir lead times mais curtos, gerir proximidade até física com os produtores. Nós temos iniciativas até de colaboração com os nossos produtores, com o Clube de Produtores Nacionais, e, portanto, no limite, ter produtores mais próximos garante maior alinhamentos e de uma forma muito mais simples do que é fazer com alguém que está do outro lado do mundo. Com certeza que sim. Eu pegava num ponto atrás da questão da sustentabilidade, porque eu acho que há uma componente que, para um retalhista alimentar, para além das que já falámos, é muito relevante, que é todo o desperdício alimentar, todo aquilo que no fundo, evitar desperdício alimentar é evitar a produção de carbono ao longo de toda a cadeia para produzir. E essa é uma, se calhar, a MC neste caso está... Não só alimentar. Isso, todo o desperdício, de facto, está bem posicionada para isso, na medida onde é o final da cadeia. E o trabalho também que tem que ser feito ao longo da sociedade em geral, e a MC também tem, de alguma forma, capitaneado esse exercício, ou pelo menos tenta fazê-lo, de garantir eficiência, garantir que há economia circular, garantir que há até no fundo, essa consciência social de reaproveitamento de tudo o que acontece ali, porque, na prática, um retalhista alimentar, em alguns casos, deita tanto produto para o lixo como gasta em transportes. Esse número posto à escala é um número médio. Na indústria do vestuário os números são ainda piores. Portanto, com certeza, e nesse aspecto, o produto que se estraga e que sabemos de outra forma, bem planeado, bem distribuído, e obviamente falamos de cenários que são idílicos, mas bem planeado, bem distribuído, faria de forma relativamente clara, simultaneamente, e aí é que eu uso a boa, porque acho que há sobreposição de incentivos, há um incentivo claro de eficiência, há um incentivo claro sobreposto a esse, neste aspecto de uma preocupação ambiental. Há um trabalho enorme a fazer, de coisas que até aparentam ser fáceis, ou pelo menos evidentes. Fáceis não diria, mas evidentes, diria que sim. Esta sustentabilidade é fácil na João Portugal Ramos. Há bocado, Filipe, falavas de facto, o impacto dos custos, o inevitável aumento do produto final. Mas como é que vocês também conseguem, ou estão a tentar contornar isto? Que estratégia é que estão a desenvolver? E até que ponto é que é fácil ter esta sustentabilidade que aqui tanto se fala? Fácil nunca é, mas é um caminho com o qual já nos comprometemos há 30 anos e caminhamos cada vez mais para ele. Também, há bocado falava-se dos painéis fotovoltaicos. Este ano, algo que era um bocadinho um chavão, nos últimos anos tornaram-se fundamentais, por exemplo. Desperdício quase não há. Não é? Exatamente. Desperdício nesta área quase não há, mas tem que haver mais e temos que nos puxar, não só enquanto produtores, mas também enquanto consumidores de vinho, para esse exercício de maior sustentabilidade. Porque é que, por exemplo, em Portugal, o chamado vinho de pacote, o bag-in-box, ainda tem uma conotação tão negativa, quando sabemos que é um produto mais ecológico, e agora, face ao aumento do vidro, até pode ser muito mais cost efficient, não é? Portanto, todo esse exercício está a ser feito. Talvez ainda estão a embalar os de entrada de gama, não é? Exatamente. Porque é que se embala só os de entrada de gama? Nós, digo sem vergonha nenhuma, nos países nórdicos temos reservas em bag-in-box e é um mercado super atento a todas estas questões e que nos tem provado que são eles que estão corretos. E, portanto, face ao aumento de 50% na indústria do vidro, não é? Este tem que ser um movimento feito com maior rapidez, sem dúvida. Este e muitos outros. E até mais fácil transportar. Uma pegada ecológica de transporte muito menor, exatamente. Um dos temas desta mesa, nós estamos a 2 minutos do final, um dos temas desta mesa é, de facto, onde é que nós podemos fazer a diferença? Ou onde é que nós podemos ser diferentes? Olha, nós, enquanto país, nós a este nível. Nós, enquanto país, acho que estamos a viver, e já foi aqui referido, estamos a viver dentro destas preocupações todas de inflação e de potencial recessão ou arrefecimento, estamos a atravessar até um momento razoavelmente positivo. E isto foi muito do que se aprendeu nos últimos anos. Eu destacaria, talvez, aqui o esforço de robustez das empresas e das cadeias de abastecimento. E esta robustez
robustez está muito associada às pessoas e a um processo crescente de digitalização. Talvez as pessoas não tenham muita percepção, mas na área da logística e das cadeias de abastecimento o nível de digitalização é muito grande. E isto ajuda-nos em duas perspectivas. Ajuda-nos, em primeiro lugar, numa componente de gestão de risco. Ou seja, nós estamos mais precavidos para qualquer situação como as que aconteceram nos últimos anos e que seguramente irão acontecer no futuro e que qualquer mapeamento de riscos não a sinaliza. O caso da guerra na Ucrânia e da pandemia, não conheço nenhum mapa de risco que tenha sinalizado a possibilidade ou a probabilidade disso acontecer. Mas eu dizia que a digitalização coloca-nos aqui, se quisermos, um fusível suplementar para situações para as quais nós não estamos preparados ou que não temos à partida contingência. E ajuda-nos num outro aspecto, que é o aspecto das pessoas e do capital humano. Não só porque liberta um conjunto de tarefas que à partida nós dificilmente estamos a conseguir contratar e reter, porque a curva demográfica é o que é, as dificuldades são as que são, mas atribui um valor qualitativo às funções substancialmente maior. E isso faz com que o valor acrescentado de cada um dos colaboradores seja claramente superior. E portanto, eu diria que o Call for Action é reforçar algo que é inevitável, que é a descarbonização, com tudo aquilo que implica de intervenção dos poderes públicos, porque sem eles não há possibilidade só do setor privado poder alcançar os objetivos que o país se propõe. Um grande desafio a seguir seria claramente a digitalização, com estas duas nuances que eu digo, numa ótica de robustez das cadeias, resiliência e de gestão de risco, por um lado, e por outro lado, numa ótica de complementar e de melhorar o nível e o valor acrescentado do capital humano. Filipa, muito resumidamente, onde é que podemos fazer diferente? Onde é que podemos fazer diferente? Ou ser diferentes? Eu acho que aproveitar também a altura histórica em que nos encontramos, nomeadamente no valor do euro face ao dólar, para ganharmos ainda mais robustez lá fora. João Portugal Ramos já exporta 70% daquilo que é o seu produto lá para fora. Vamos aproveitar este momento histórico. Não é vender barato, como tem sido, mas é aproveitar uma situação única para ganharmos vantagens competitivas versus outros produtores, chilenos, argentinos. Portanto, neste momento temos vantagem competitiva. E, claro, eu desafio sempre também um bocadinho o governo português a olhar de forma carinhosa para este setor, não é? É um setor que não é um bem essencial, como dizia há pouco, mas é um setor essencial para a economia portuguesa. Estamos nos top 10 produtores mundiais de vinho. As exportações representam 850 milhões de euros. Portanto, para o PIB português, não é? Tem que existir mais ajuda do Estado português a este setor. Um setor onde se estima que 3/4 das empresas que aqui operam sejam microempresas. E, portanto, vão se ver mesmo muito aflitas face à situação que estamos todos a viver. Portanto, desafiar-nos a nós, produtores, a expandirmos e continuarmos este caminho de exportação, aproveitar o momento histórico também de Portugal enquanto destino turístico, porque já estão super interligados, não é? O turismo e o vinho, nós já não somos só o país da praia, também já somos o país do vinho, e isto ajuda também Portugal a dessazonalizar um bocadinho o seu turismo, não é? Porque uma pessoa pode vir a Portugal provar vinho em qualquer altura do ano. E depois desafiar, por último, o Governo a olhar para a categoria de vinhos. Pedro? Sim, eu muito resumidamente. Sendo muito breve. O desafio que lançava é só um desafio de novo. Olhando para aquilo que é o conceito, até muito físico, muito material, de uma cadeia de abastecimento como um conjunto de elos, eu acho que a mensagem sai reforçada e que no fundo é um desafio que lançamos ao setor e mais do que isso, à sociedade em geral, é um desafio da colaboração. Eu acho que isso mostrou quão parque é a colaboração ao longo de toda a cadeia, onde o desafio será sair da otimização do seu próprio estilo para o desafio como um todo. E acho que nós, vou dizer, a sociedade em geral, nós, o tecido empresarial, naquilo que é, em alguns casos, adversário na medida onde nossos concorrentes, acho que fazemos isso mal. E fazemos mal a montante. E nos casos, quem está a meio faz mal também, com certeza, muitas vezes a jusante. E, portanto, obviamente generalizando, mas acho que o desafio está claro. Que acho que é um desafio de colaboração, porque há um ponto onde a eficiência não chega do nosso quintal muito bem arrumadinho. Se as coisas não nos chegam sequer, não há eficiência possível. E se não conseguimos entregar, não há eficiência possível. Andréia?
Sim, do nosso ponto de vista, o grande desafio é claramente a flexibilidade para acompanhar estas dinâmicas das cadeias de abastecimento e também do consumo. Nós não vendemos ao cliente final, mas precisamos de perceber qual é que é o impacto que as alterações de consumo estão a ter, os novos canais, o e-commerce, a proximidade que é necessária ao ponto de consumo, e nós, enquanto elo da cadeia, temos que estar próximos e acompanhar isto com muita flexibilidade e muita eficiência dos nossos processos para conseguir ser ágeis, rápidos e prestar um bom serviço, porque é isso que, no final, todos necessitamos para sermos mais eficientes e sustentáveis. E sustentáveis, ágeis e colaborativos. Muito obrigada a todos. Obrigada pela presença aqui. Obrigada. Muito obrigado a todos. Chegamos então ao fim da primeira parte da 23ª Conferência Executiva da Digest. Voltamos outra vez às 11h30. Muito obrigado. Até já.